receive him just anyhow. Nunca receba um profeta de qualquer forma. Don't ever receive a prophet just anyhow. Amen. E eu queria que você, nessa noite, I don't want you to tonight recebesse esse meu amigo com muito receive my friend carinho, with com muito love, amor. honor. Por favor, Please. nós somos uma igreja que sabemos receber as pessoas. We are a church and we know how to honor and receive people and welcome people. Por favor, me ajudem a receber aqui em cima. Help me to receive here. Meu amigo, meu irmão, My friend, my brother. Jackson Marques. Come on, clap, 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 clap. Vamos lá, Mif. Vamos, Mif. Receive Jackson. Aqui é casa dele. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Apolinário. Vamos, 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 vamos. Vamos, faça ele se sentir amado. Vamos, vamos. Vamos receber o pastor Jackson com amor. Vai, somebody. Meu Deus. Boa noite, Mif. Good evening, Mif. Me emocionei, me emocionei. Paz seja convosco. Let the blessing of the Lord be with you. Queira sentar, por You gentileza. can take your seat, please. Tá tudo bem com vocês? How is it going with you? Deus vai levantar Moisés para tirar o povo do Egito. God will lift up Moses to take people out of Egypt. Só que antes de Moisés tirar o povo do Egito, But before Moses get the people of Egypt, Deus tem que tirar o Egito de dentro de Moisés. God will take Egypt out of inside of Moses. Você não pode levar ninguém ao caminho da libertação You can never take people out of the way of delivering se você ainda não foi liberto. unless you are delivered first. A ideia de Deus não é libertar você de nada. The idea of God is not to deliver you from nothing. A ideia de Deus é libertar você de você mesmo. The idea of God is to deliver you from yourself. Porque se Ele libertar você de você mesmo, Deliver you from yourself. nenhuma outra prisão é capaz de te deter. No other jail is capable. Ele não te achou livre para te fazer preso, He didn't find you free to make you set you in bondage, mas te encontrou preso para te fazer. but found you in bondage to set you free. Liberdade não tem a ver com o corpo. Freedom doesn't have to do with body. Liberdade tem a ver com a mente. It has to do with the mind. Por isso os maiores escravos So the biggest slaves não são aqueles que estão algemados. are not the ones that are incarcerated. Os maiores The escravos biggest slaves são aqueles que estão livres, are the ones that are free, com a mente with the escravizada. mind enslaved. Por isso o diabo não quer governar o seu corpo, That's why the devil doesn't care about your body. quer governar a sua He mente. wants to rule your mind. Porque quem governa uma parte da sua mente, Because whoever rules the part of your mind governa você por will inteiro. rule your whole self. Mas nessa noite, But tonight, o libertador está aqui, the deliverer is in this place. dizendo: eu não quero saber onde você está preso, I don't care where you're bound. mas eu posso te soltar hoje, But today you're going to be released. para liberar você para o seu destino. To release you to your destiny. Deus está dizendo: God is saying a liberdade freedom, é um lugar it's a place que uma vez que você conhece, that once you know it, você não aceita mais viver preso. you will never negotiate with anything else. Tem alguém livre aqui Is essa anybody noite? free tonight? Então Deus vai levantar Moisés para tirar o povo. God will lift Moses to take the people. E geralmente Deus liberta o líder para depois levantar o líder como instrumento de libertação. First he's going to deliver the leader, and then he's going to use the leader as a deliverer. Em muitos lugares, In many places, nós temos que pregar we have to preach libertação para quem é crente freedom for those who are believer e salvação para quem é ímpio. and salvation for the wicked ones. Tem muitos crentes There's many believers, que pregam libertação, they preach deliverance, mas ainda não foi liberto. but they are not delivered. E só existe libertação And there's only deliverance por meio da verdade. through the truth. A verdade não é uma palavra. The truth is not a word. A verdade é uma pessoa. The truth is a person. Jesus diz: Jesus says, eu sou I am o caminho. the way, the truth, the life.
Então isso é muito rico, So this porque is very rich. Moisés levanta Moses is lifted up com muita autoridade with authority e vai tirar o povo do Egito. and takes the people out of captivity. E Deus é rico, And God is rich. porque o problema de Deus não foi tirar o povo do Egito. Because the problem of God is not taking people out O of problema Egypt. de Deus foi tirar o Egito do povo. The problem was to take Egypt out of the people. Para Deus tirar o povo do Egito, For God to take the people out of Egypt, ele usou as 10 pragas. He used the 10 plagues. Mas para arrancar o Egito do povo, But to take Egypt out of the people, ele usou os 10 mandamentos. He had to use the 10 commandments. Então só os mandamentos Only the commandments pode arrancar o Egito em nós. can take the Egypt out of us. Quando o povo saiu do Egito, When people left Egypt, chegaram no mar, they got into the ocean, the sea. tiveram que atravessar o mar. They had to cross the sea. O Egito é o mundo. The Egypt is the world. E quando Deus te arranca do mundo, And when God takes you out of the o world, primeiro lugar que você precisa the passar first place that you gotta cross é pelas águas. is by the waters. É o batismo. As the baptism, O primeiro batismo na Bíblia the first baptism in the Bible, não foi João. it was not John. O primeiro batismo The first baptism, é Adão. it's Adam. Segundo batismo The second baptism, é Noé. it's Noah. Noé é incrível. Noah, it's incredible. Primeiro, First, não existe batismo sem água. there's no baptism without waters. Segundo, Second, para alguém nascer for someone to be born no batismo, in the baptism, alguém tem que morrer. someone has to die. Então, o batismo de Noé So the baptism of é Noah, perfeito. É perfeito. it's perfect. Porque quando as águas do dilúvio desceram, Because when the waters of the, a arca subiu. went down the water, Não the foi a ark came up. arca It's not the ark que fez a chuva descer. that made the rain to Mas stop. quando a chuva But desceu, when the rain came down, a arca the ark subiu. came up. Então não espere Don't wait. coisas de baixo The things from te above levar para cima, take you up. mas espere Expect que coisas de cima the things from above te arranca de to baixo. take you down. Tem alguém aí? Is anybody here? Deus está levando God is lifting essa igreja this church para o próximo nível, next level. para a próxima fase. Next season. Mas não é coisas de baixo, é coisas eternas. E aí, quando as águas desceram, When the waters a went arca down, subiu. the ark came up. Da superfície da água para baixo, And the superficie below, morte. death. E da superfície da água para The cima, superficie up, life. vida. Tá aí? Não pegou? E Did you quando get o pastor Edivaldo foi te batizar, And when Pastor Divaldo went to que ele baptize you, mergulhou você he put you down da superfície da água para on the baixo, superficie below, você estava morto. and you went down. Só que ele não te deixou lá. But he didn't take you Ele there. te puxou de volta. Bring you back. E quando você subiu And when you came da alive, superfície da água para cima, vida, vida, vida. E não vivo mais eu, no longer live, mas Cristo But vive. Christ lives in me. E é interessante It's interesting. que você está esperando eu abrir a Bíblia para pregar, You are expecting me to open the Bible to só que eu já estou I'm pregando. already preaching. Quando o povo chegou diante do mar, When he got before the ocean, só abrindo um detalhe, just a detail. já perceberam Have you noticed que o perseguidor nunca está na frente? the persecutor is never in front of O you? perseguidor nunca está na frente. The persecutor is never in front of O you. perseguidor sempre está. E Deus é rico, porque Deus usa o perseguidor atrás Because God will use the persecutor para te empurrar. to push you up in front. A perseguição The persecution é o meio que Deus utiliza is the means that God will use para te arrancar da sua zona de to take you conforto. out of your comfort zone. Não tem como ficar no conforto It's impossible that you be in comfort sendo perseguido. unless you Só que persecute. tem um detalhe. But there's a detail. Quando o povo veio atrás de When the Moisés, people came out after Moses, Moisés foi orar. he went to pray. A oração é um depósito. And the prayer is a deposit. Você só pode sacar You can only take se você depositar. if you have deposit first. Se não tem depósito, If there's no deposit, não tem saque. there's no reward. Por isso, That's why Jesus não orava para curar, Jesus didn't pray to heal. Come on. porque ele orava He antes. prayed before. Quando o enfermo chegava, When the ele só sacava only take aquilo que ele what he depositou. has deposit. Dá para ir mais fundo. Can we go deeper? Sansão Samson, encontrou com o leão, he found the lion. teve que matar. He had to kill. Davi David encontrou com o leão, found the lion. teve que matar. He killed. Daniel Daniel foi jogado numa cova de was put leões. in a lion's Não den. precisou matar, He didn't kill him. só precisou orar. He had to pray. Tem guerras que você vence lutando, There's fights you mas tem batalhas que você só vence fights you win by Deixa eu- prayer. orando, Prayer.
O diabo não tem medo do seu anel. devil's not afraid of your O ring. diabo não tem medo do seu euro. Mas se você ora, ele recua. Os guerreiros da oração vieram. Are you here? Moisés foi falar com Deus. Moses went to speak to God. E Deus disse ao povo que... And God said to him, Diga ao povo que... tell the people to march. Mas espera aí. But wait, Oh, stop. Eles não eram escravos. weren't they slaves? Escravo não marcha. Slaves can walk. Só marcha quem é. You can only move unless you're free. Esse é seu problema. That's your problem. É que Deus já te transformou God, you're set you e free, você ainda não but sabe. you still don't know. Tem gente te tratando There's people treating you como você era, the way you were mas before. Deus te enxerga But God is seeing quem you você agora the way é. you are now. Você não é escravo, You're not a slave. você é filho. You're a son. Deus não é padrasto, God is not a stepfather. Deus é pai. He's a father. E você não é órfão, você é filho. Tem filho aí? Tem filho aí? We have Tem sons filho and aí? daughters. We're the sons and daughters. Quando Moisés tocou nas águas, When Moses touched the waters, o mar não abriu daqui para lá. the ocean didn't open from here. O mar abriu de lá para cá. It opened from there to E here. parece que Deus vem com um pano de chão As if God was e secou o caminho. mopping to dry the floor. E eles passaram em terra seca. And they went through the dry land. Porque o mesmo Deus Because even God que abre a porta, that opens the door Ele é responsável is responsible para limpar o caminho. to clean the way Entenda, and understand. algumas pessoas Some people vão sair da sua will vida. leave your life. É Deus limpando o It's God caminho. taking. Se Ele quisesse manter If you wanted to keep it, alguém do seu lado, someone next to you, Ele tinha dado um jeito. it would actually fix Então it. quando alguém sair, When someone leaves, diga bye bye. you say bye-bye Porque para cada pessoa to each person que Deus tira, that God takes. Ele tem alguém melhor There has someone para better colocar no to lugar. better. Ele não quer alimentar He doesn't want to feed o seu trono de carência. your place of Você need. pode perder You amigos, can lose friends. pode perder You can colegas, lose teammates. pode perder parentes. You can lose partners. Você só não pode You perder cannot miss Jesus. Jesus. Porque quem tem tudo Because whoever has e everything, não tem Jesus, não tem nada. Agora quem não tem nada you don't have anything. e tem Jesus, But you have Jesus. tem tudo. You have Tem everything. tudo. You have everything. Tudo que você precisa Everything you need. é ter Jesus. Quem pode aplaudir Ele mais And you forte? celebrate him. Quando eles chegaram do outro lado, When they got to the next side, vou ler o texto. look at the Chegaram do outro lado. They got to the other side. Uma pergunta: And the question, Moisés, Moses, vamos comer o quê? what are we gonna eat? No Egito In Egypt, tinha pepino, we had a cucumber, cebola, onions, trigo, we had the flour, alho. we had garlic. E agora? What now? Moisés foi falar com Deus. Moses went to speak to God. E Deus disse: Moisés, God said, Moses, amanhã cedo tomorrow morning, a surpresa vem. the surprise will come. Dá para ir profundo aqui agora. Can we go deeper? O salmista diz The psalmist says que Deus preparou that God prepared para os hebreus for the Hebrews uma mesa a table no deserto. in the desert. Mas espera aí, But wait a minute. escravo não come na mesa. Slaves don't eat in a table. Escravo come no chão. Slaves they gotta eat in the floor. Filhos não comem no chão. Children don't eat in the floor. Filhos comem na... Children they eat in the table. Por isso, That's why quando o filho pródigo when the prodigal son saiu de casa, left the house, que ele foi trabalhar para um he homem went to work for a man que cuidava de porcos, that was taking care of the o swine. texto diz The Bible says que ele desejou that he desired comer to eat da comida dos the porcos. food of the swines. Porcos não comem na mesa, The swines don't eat in the table. porcos comem no chão. They eat in the floor. Aí, Then Deus disse: God said, preparei uma I mesa has prepared a table para eles for them no deserto. in the desert. Porque escravo Because slaves não come na mesa, don't eat in the table. come no chão. They eat in the floor. Filhos Children não come no chão, don't eat in the floor. come na They mesa. eat in a table. Qual é a ideia do diabo? What is the idea of the devil? Te arrancar da mesa To take you out of the bed, para the fazer table. você comer no chão. So he can eat in the Qual é a floor. ideia do pai? What is the idea of Te the tirar father? do chão Take out of the floor. para fazer So you você can comer sit na mesa. at the table. Nessa noite, Tonight, Deus God trouxe o pão. has brought the Eu bread. quero saber wanna know. se você trouxe a fome. Have you brought the- Porque Deus só põe pão na mesa de quem tem fome. Quem tem fome? Quem tem fome? Deus trouxe o pão. He has brought the food. Mas lá no Egito,
But in Egypt, tudo que eles comiam everything that you did vinha de baixo. came from below. O pepino, The cucumber de baixo. from down. O melão, The melon de baixo. from the earth. O trigo, The flour de baixo. from the floor. O alho, Garlic. de baixo. Oh my God. Quando eles chegaram no When they deserto, got to the desert, pensando que o alimento vinha de baixo, thinking that the food would come from the same place, o maná, the manna came porque from above. no mundo, Because in the world, tudo que você alimentava everything that you feed vinha de baixo. comes from down. Mas agora But now que você está no reino, that you're in the kingdom, tudo que você alimenta everything that vem you do feed trono, from the throne, vem do Pai, from the Father, vem de cima, from above, vem do reino, from the kingdom, vem do céu. from the heavens. E Deus disse: Moisés, And God said, Moses, diga ao povo tell the people para não guardar para outro dia, to not keep for the next day. porque quem guarda não desfruta. Because if you keep for the next day, you don't enjoy it. No Brasil, In Brazil, muitas mulheres many women, guardam pratos, they keep the silver as the tableware, taças, the glasses. e você pergunta: para que isso? And you question them why. E elas dizem: estou guardando para o Natal. They say, I'm keeping this for the Christmas. Não sabe se nem vai chegar na You Páscoa. don't even know if you're going to celebrate Christmas. Estão com medo do amanhã. They fear tomorrow. E Deus disse: Moisés, And God said, Moses, não precisa guardar para you don't amanhã. need to keep it for tomorrow. Por quê? Why? Amanhã tem mais. So there's more tomorrow. Amanhã tem mais. There's more tomorrow. Diga para duas pessoas: Tell the people, amanhã tem mais. there's more tomorrow. Não se preocupe com a provisão. Don't worry about provision. Amanhã tem mais. There's more tomorrow. Não se preocupe com o pão. Don't worry about the Amanhã bread. tem mais. There's more tomorrow. Não se preocupe com o livramento. Don't worry about the labor. Amanhã tem mais. There's more tomorrow. Porque o Deus que trouxe hoje Because the God that brought está the day prometendo. is promising. Amanhã tem mais. There's more tomorrow. Amanhã tem mais. There's more tomorrow. Amanhã tem mais. There's more tomorrow. Amanhã tem mais palavra. There's more word. Amanhã tem mais revelação. There's more revelation. Não economiza nada. Amanhã tem mais. More for tomorrow. Amanhã tem mais. There's more tomorrow. Amanhã tem mais. There's more Amanhã tem mais. There's provision. Mas e a oferta que eu vou dar hoje? What about the offer they'll give today? Amanhã tem mais. Tomorrow there's more. Amanhã tem mais. There's more for tomorrow. O segredo The secret não é ter a provisão. is not about the provision. O segredo The secret é ter o provedor. is to have the provider. Então quando eles pegavam cebola So when they would get the e onion comiam, and eat it, não era cebola, it wasn't the onion. era pegando o Egito It was actually getting e Egypt colocando dentro and deles. putting inside of them. Quando eles pegavam alho, They would get the garlic. não era alho, It's not about the garlic. era pegando o Egito It's getting Egypt e colocando dentro. and putting inside of them. Mas quando o maná desceu, When manna came down, não era o maná, it was not just manna. era pegando o céu It's getting heavens e colocando and dentro putting deles. inside of them. Mas não precisa ter inveja. But don't be envy about Eles it. comeram do maná They ate the manna e morreram. and they died. Mas Jesus diz: But Jesus said, eu sou I am o pão the vivo bread of life que desceu that came from do céu. E quem comer de mim não morrerá, mas terá vida. 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 A pergunta nessa noite é: quem já comeu desse pão? This bread. Mas dá para ir mais fundo. But can we go deeper? Moisés, Moses, na sexta-feira, on Friday, o maná vem em porção dobrada. the manna comes in double portion. Porque no sábado, Because on Friday, o maná não vai cair. the manna will not come down. Ele só volta a cair no domingo pela manhã. It only falls again on Sunday morning. Sexta, Friday, porção dobrada. double portion. Sábado, Saturday, ninguém vai encontrar no one maná. will find manna. Mas domingo de But on manhã, Sunday morning, oh my God, ele volta a aparecer. It comes up again. Sexta, Friday, foi quando ele foi he crucificado. was crucified. Porção dobrada. Double portion. Ele morreu para os judeus He has died for the Jews e para nós and gentios. for us, the Jews, the Gentiles. E no sábado, And on Saturday, nem adianta procurar. don't worry about it. Ele não vai aparecer para He's not ninguém. gonna show up. Mas no domingo de manhã, on Sunday morning, as Marias acordaram the Marys cedo woke up e disseram: vamos para o sepulcro, que hoje ele vai se revelar. Dá para ir mais fundo aí. Can we go deeper? Quando elas chegaram no sepulcro, When they got to eu acho que vocês não estão prontos para ouvir isso. I don't think you're ready to hear vou it, falar. but I'll say it. Quando elas chegaram no sepulcro, When they got there in the o grave, problema, the problem, uma pedra.
there is a stone. Os guardas da entrada do sepulcro The bodyguards were there e inside, uma pedra. and there was a stone. Os guardas estavam vigiando a entrada. The guards were actually there. Os guardas estavam assim: They were there. aqui ninguém entra, No one is coming here. aqui ninguém passa. No one will cross this Só que line. eles estavam vigiando o lado errado. They was actually controlling the wrong side. Come on. Na ideia deles eram: According to their mind, it was aqui ninguém entra. no one will come in. Só que o problema não era But quem the problem entra. was not this. O problema não estava na The entrada. problem was not the entrance. O segredo estava na saída. The secret was who was going to come out. Eles estavam vigiando o lado They errado. were looking for the wrong side. Porque impediram os discípulos de entrarem, Some of the disciples were coming in. mas não puderam impedir But they couldn't Jesus stop de Jesus sair. from getting out. Essa igreja só está cheia Church is filled. porque o sepulcro de Jesus está vazio. Levante a sua mão. Lift up your hands. A sepultura está vazia. The grave is A empty. cruz está vazia. The cross is empty. A manjedoura está vazia. The nest is empty. Mas o teu coração But your heart está cheio. is filled. Ele vive. He lives. Ele vive. He lives. Ele vive. He lives. Sentem. Sit down. Mas o extraordinário But the extraordinary, é que quando ele entrou no sepulcro, when he got into the grave, ele entrou com uma roupa. he had a clothes, a garment. Mas quando saiu, When he came down, out, saiu com outra roupa. he had a different outfit. Por quê? Why? Para o baile de domingo, For Sunday service. não se usa a roupa da sexta. You don't use the same garment that you use on Friday. Porque na sexta, Because on Friday, a roupa foi feita por mãos humanas. the garment was made by human hands. E o que Deus vai construir na MIF And what God is about to do in me não pode ter digital cannot humana. have the digital of O man. que Deus vai construir na MIF What God is about to do in this church, precisa ter uma identidade we need an divina. identity from the divine. Eu quero dizer para vocês I want to tell you que todos nós that all of us, estamos bem vestidos. we are nicely dressed. E cada roupa tem uma medida. And each garment has a measurement. No Brasil, In Brazil, as mulheres, the women, para fazer roupa, to make garments, vão até a they costureira go to the designer para fazer as suas roupas. to actually sew E their a garments. primeira coisa que a costureira pede And the first thing that they não é o look for tecido. is not the fabric, it's the measurements. E Deus está dizendo: And God is saying, não vou trocar a roupagem dessa casa, I'm not gonna change, mas estou mudando but I'm changing the measurements. mudando a medida da sua mente, The measurements of your mind, a medida do seu the casamento, measurements of your marriage, a medida do seu the measurements of ministério, your ministry. porque medidas antigas Because old measures não cabem no seu will not presente. be in your present. Sabe por que você vive sufocado? Now you're being Porque suffocated. está em medidas passadas. Mas eis que faço nova Make all things new. todas as coisas, Things new. diz o Senhor. Says the Lord. Abrace alguém e diga: Hug someone and say, estou mudando as medidas. I'm changing the Estou mudando as medidas. I'm changing the measurements. Estou mudando as medidas. I'm changing the measurements. A medida do seu ministério, The measurements of your a medida ministry. da sua chamada The measurements of your para um call. novo horizonte. There's a new horizon. Porque Deus não trabalha com limite. Because God doesn't work according to Ele your trabalha limits. com medida. He works with measurements. A religião põe limite. Religion set limits. O reino estabelece medida. The kingdom sets measurements. Noé não construiu a arca com limite. No one didn't build the ark with limits. Construiu com medida. It built with E a Bíblia measurements. diz: And the Bible says, todos os anos, all years, Ana Anna media uma roupa nova put a new e garment. trazia para Samuel. Porque roupas passadas Because old garments não cabem no seu cannot presente. fit in your present. Se ele mudar a sua medida If we hoje, change your measurements pare de today, querer entrar em lugares que não te cabe mais. Para de querer andar com pessoas que já não. Oh my God. Para de querer entrar em ambiente que diz: oh, ele mudou a medida. Novos lugares, nova mentalidade, nova visão, novo propósito, medidas novas. new measurements. Quem diz amém? So, amen. A última do sepulcro. You can take your seat.
Ele saiu, He left. mas a roupa antiga But the garment, the old garment, não deixou na porta, he didn't leave in the door. não deixou na entrada Didn't leave at the entrance. e nem do lado de fora. And not even from the outside. Deixou dentro. It left inside. É uma coisa It's a thing que a eternidade grita. that eternity will shout. Por que deixou as roupas Why he left his garments dentro da sepultura? inside of the grave? Porque roupa de morto Because não, garment não of cabe em dead quem people está vivo. does not fit the ones that are alive. Mas por que dentro da sepultura? Why inside of the grave? Porque tudo que é relacionado Because everything that's related ao seu passado to your past precisa ser has to be buried. sepultado. Vocês não estão aqui? Are you here? Eu não quero saber I don't care. o que você deixou no Brasil You left in Brazil. para vir parar em Portugal. Be here in Portugal. Mas Deus está dizendo: But God is saying, tem coisas do passado There's things from the que past precisa ser sepultado needs to be buried. para você viver um presente live the present. extraordinário. God. Yes. Mas por que deixou dentro do sepulcro? Why is it that he left inside of the grave? Porque a sua altitude Because your altitude revela a sua atitude reveals your attitude. para os lugares que Deus está te conduzindo. For the place that God is leading you to, Você vai ter que aprender you have to learn a deixar algumas how to leave coisas certain things behind. Come on, para trás. behind. Quem pode aplaudir a Cristo Can you Jesus? celebrate Christ Jesus? Uou. Já preguei, muito obrigado, valeu, Deus abençoe. Gente, que honra estar aqui com vocês. What an honor to be here. É um privilégio poder estar aqui. It's a privilege to be here. Minha casa está muito feliz. My house is rejoicing Eu and estou happy. vivendo hoje uma promessa. We are living a promise. Há 25 anos atrás, 25 years ago, eu estava na minha cidade, I was in my city, pregando para as árvores, preaching to the trees, no meio do mato fechado. in the midst of the Os meus nothing. amigos zombavam de mim My friends would mock me, e dizia: and they would even você say, é doido, "Are you silly? gritando no mato, You're shouting in the midst of nothing." meio-dia, Noon, falando para a árvore. speaking to the trees, E eu pregava para as árvores. and I would speak to the trees. E quando o vento batia, And when the wind would blow, que elas se moviam, they would move. eu dizia: I would say, já tem gente "There's arrebatado na people galeria. actually already being removed." Jesus já está arrebatando pessoas à minha direita. Jesus is touching people. 25 anos depois, 25 years later, Deus me fez atravessar o oceano com a minha God made me família. cross the ocean with my E as family, árvores se tornaram amigos. and the trees became the meat. Há um congestionamento de emoções nessa noite. God is restoring emotions tonight, Eu sou grato a Deus pela vida do meu amigo, and I'm grateful to God to the life of my Reverendo friend, Pastor Edivaldo Simão. Pastor Edivaldo Quem Simão. pode... Aê, aê. Amen. Com colegas você faz anel, mas com amigos você faz aliança. With friends you make confidence. Amizade é naquilo que você tolera, amizade é aquilo que você desfruta. Friendship is not what you tolerate, it's what I actually love you you, my enjoy. brother. God bless you. Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe vocês. Estou acompanhado da minha dignatária esposa. Fica de pé aqui. I'm here with my wife. Hoje eu ganho a noite. Vai, 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 vai. Ela que me suporta. She's my Ela que me support. tolera. She's the one that I love tolerates you, me. my life. Eu te amo. Thank you. Deus abençoe os meus amigos, God bless my friends, aos brasileiros. the Brazilians. I love you, Brasil. Cadê? O pessoal não vai começar a ver, não? Não, acho que não. Deus abençoe a cada um de vocês, guarde vocês. Obrigado de coração. É uma honra estar aqui com vocês. It's an honor to be here. Ele me deu um tempo, eu não vou usufruir dele todo, mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos capítulo 4, I want you to open your Bible to Mark chapter 4, versículo 35. verse 35. Mark 4:35. Tem como você colocar na tradução fiel, Can you put the fiel naquele translation? dia sendo já tarde. Se for possível.
Vou lendo. Versículo 35. Verse 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Você pode ler? And that day when evening came, he said to his disciple, let us go over to the other side. Vamos deixar só no versículo 35. Let's just leave it from the verse 35. O Evangelho de Marcos é uma riqueza. The book of the Gospel of Mark it's rich. É o Evangelho do serviço. It's the gospel of service. É o Evangelho da movimentação. It's the gospel of the movement. É o Evangelho que mais fala que Jesus entrou e saiu. It's the gospel that speaks the most about Jesus coming in and going out. Porque não é um reino parado. Because it's not a kingdom that is stagnant. É um reino que se move. It's a kingdom that moves. É o Evangelho que apresenta Jesus como servo. It's the gospel that introduces Jesus as a servant. As igrejas que mais crescem ao redor do mundo The churches that grow the most out of the world. não são igrejas que têm funcionários. It's not the churches that have workers. São igrejas que têm voluntários. It's churches that have volunteers. Qual a diferença do funcionário para o voluntário? What is the difference of a worker and a volunteer? O funcionário trabalha por causa de um salário. The worker works for a salary. O voluntário trabalha por causa de um galardão. The volunteer works because of what we reward. O funcionário trabalha por aquilo que ele vai receber. The worker works for based on what he's going to receive. O voluntário trabalha por aquilo que ele já recebeu. The volunteer is working for what he's already received. Você nunca vai ver voluntário dando atestado médico. You never see a volunteer coming with an excuse. Voluntário não faz greve. Volunteers do not actually stand and Jesus chamou 12 discípulos. Jesus called 12 disciples. E dos 12, And out of the 12, só um tinha cargo. only one had a position. E ele deu cargo, mas não prometeu salário. But he gave the car, but he didn't promise a salary. E acredite se quiser, And believe it or not, quem mais deu trabalho it was actually that brought headache. foi o que tinha cargo. It's the one that had a position. Porque Deus não te chamou para ser visto. Because God didn't call you to be seen. Ele te chamou para um serviço. He has called you to serve. Por quê? Why? Todas as vezes que você aparece, Every time that you show up, Deus esconde. God hides in. Mas toda vez que você esconde, But every time that you hide yourself, God shows up. Deus God só pode colocar as mãos dele can only put his hands quando você resolver tirar a sua. when you take your hands off. Servir To serve não tem a ver com as suas habilidades. has nothing to do with your abilities. Servir tem a ver com o seu coração. Serving has to do with your heart. Servir tem a ver com a sua entrega Has to do with your e giving não com o yourself seu nome. and not in your name. Servir To serve, é o seu ministério. it's your ministry. Quem não serve, If you don't serve, não serve. you're useless. Come on. Só serve You only serve quem serve. those that serve. Servir To serve, é a oportunidade that's the opportunity que Deus está te dando that God is giving de you voltar à mesa. to go back to the table. Porque o talento te traz para a mesa, Because talent can bring you to the table, mas só o caráter te mantém but nela. character will keep you there. Servir To serve, é o seu dom. it's your gift. Quem não serve para servir, If you don't serve to não serve, presta nem para viver. it's useless even to leave. Servir To serve, é você honrar alguém it's to honor someone com o seu trabalho. with your work. Só que tem muita gente confundindo But there's a lot of people getting twisted. honra To honor com bajulação. when actually going after. Porque a honra e a bajulação Because honor and tem a pride mesma roupa, has the same garment, mas não tem o mesmo but they don't caráter. have the same character. Come on. O bajulador, The one that it's actually ele beggar, não serve com as luzes apagadas. he doesn't serve with the lights off. Come Você on. tá aí? Are you there? Ele só serve com as luzes He acesas, only serves with the lights com as on, câmeras ligadas cameras on, e com a plateia and assistindo. when the crowd watching. O bajulador The one that is precisa ter ibope it needs para ele for funcionar. him to work. Agora o servo, But the servant, as luzes pode apagar, a cortina pode fechar, ele continua servindo. keeps on serving. Porque servir Because to não serve tem a ver com escolha. has to do with your Quem é choice. servo If you're não servant, escolhe a quem servir. choose who to Tem serve. muita gente And many people que aprendeu a servir o líder, mas não aprendeu a servir o but don't corpo. know how to serve the people. E Deus está te chamando God is calling não you para ser bajulador, mas para ser servo. serve. Porque no reino Because in the o kingdom, maior não é o que prega, the bigger is not the o maior preacher. não é o que canta, o maior não é o que oura. No reino o maior The bigger é o que is the serve. servant. Servir é a sua digital. To serve is your digital, is your identity. A humildade Humility
é o crachá do caráter. It's actually what's going to actually present your character. A humildade Humility é o diploma do caráter. is the diploma of your character. Deus God levanta os humildes will lift up the humble para ones dar uma resposta to aos give an arrogantes. answer to the arrogant. Vocês não querem falar comigo? Are you with me? Quando Deus quer abater um soberbo, When God wants to Ele smite levanta o humilde. them, lift up the Porque humble. ao soberbo Because to the Ele proud, abate, He destroys. mas aos humildes But to the humble ones, He lifts up. No capítulo 4, The chapter 4, Jesus passou falando sobre semente. Jesus was speaking about seed. Talvez valha a pena notar. Maybe it's worth to write this down. Toda semente, Every seed, dentro dela inside of it, tem uma árvore. there's a tree. O que você será no futuro, What you're going to be in the future, você é hoje em forma de semente. you are actually today as a seed. Todas as vezes que você come uma semente, Every time that you eat a seed, você deixa de ser um semeador you stop being a e sower passa a ser um devorador. and you become a devourer. A semente The seed é a única forma is the only way de você sonhar com o futuro. that you can dream about the future. Wow. Toda semente, Every seed, dentro dela, inside of it, há uma esperança. there's a hope. A colheita que você tanto espera The harvest that you expect the most está dentro da semente que você tanto despreza. is inside of the seed that you are neglecting. A graça da semente The grace of the seed é que sementes não foi feita is the seeds were made para ficar na sua mão. to be in your hands. As pessoas me dizem: People will say, eu não consigo colher. I cannot have a harvest. E eu respondo: And I answer, suas mãos estão ocupadas segurando do sementes. you have your seed in your hands? Porque no Brasil, Because in Brazil, ser próspero to be é prosperous ter dinheiro. is to have money. Prosperidade Prosperity é associada is ao associated cifrão. with money. Só que a Bíblia But the Bible não chama prosperidade doesn't call de prosperity dinheiro. money. Porque o que adianta? What is the point? Você tem dinheiro, You have money, mas não tem família. but you don't have family. Tem dinheiro, You have money, mas não tem amigo. but you have friends. Tem dinheiro, You have money, mas não tem paz. but you don't have peace. Tem dinheiro, You have money, mas não tem alianças. but you don't have covenants. Então dinheiro So money não é prosperidade. is not prosperity. Prosperidade Prosperity é tudo aquilo is everything que o dinheiro não pode comprar. Money cannot buy. Dinheiro não compra família, Money can buy family. não compra filho, Doesn't buy não children. compra. Come on. O que foi mais insignificante, Well, I was actually more que foi o dinheiro, the money. Jesus colocou na mão de Judas. Money will actually Seja o put tesoureiro. in the hands of Judas. Wow. Quem gosta de dinheiro é Judas. Judas like money. Ele ama tanto dinheiro He loves money so much que é capaz de morrer por ele. that he can die for money. A ideia de Jesus The idea of Jesus não é amar o dinheiro, was not to love money. é amar o propósito. It's to love the purpose. Irmãos, o problema não é ter dinheiro. The problem is not about having O money. problema, o dinheiro é ter The você. problem is when money has you. O problema não é ter dinheiro do It's bolso. not about money in a O pocket. problema é ter dinheiro no It's about coração. having money in your Vocês não estão heart. aqui. Na igreja primitiva, The primitive church, a igreja trazia oferta the church would bring e the colocava offering aos pés dos and put in the apóstolos. feet of the Com o apostles. passar do tempo foi mudando. With the time it went Do pé foi pro bolso. Do bolso foi pro coração. E do coração foi pra cabeça. E tudo que governa a sua cabeça, governa o seu coração, governa o seu bolso e governa. Ai. Nessa noite, eu quero dizer a vocês: sabe por que Saul perdeu o trono? Porque quando a cabeça cresce, a coroa cai. A cabeça cresce, a coroa cai. Por isso que Jesus é rei. Porque quando chegou no céu, a coroa não caiu. Os 24 anciões tiraram as coroas e lançaram seus. Por que colocaram a coroa nos pés? Porque Jesus é o único rei que é digno de ser coroado, desde a cabeça até os pés. Deixa eu continuar. Let me keep it going. Deixa eu continuar. É servo. Servant. Thank you. Toda vez que você vai plantar uma semente, Every time that you're gonna primeira coisa que sow a você seed, faz, the first thing that you do, você tem que cavar um buraco, you actually dig a wall, pegar a semente, get the seed, colocar dentro desse buraco put inside of the hole, e enterrar. and bury. Em lugares escuros In the dark places, é onde você faz as suas verdadeiras orações. where you actually pray the real prayers. Os votos mais sinceros The vows é quando você não encontra o caminho da saída. is when you don't find the way back.
A semente the seed só pode ser germinada can only actually quando você germinate cava um buraco when you dig a hole e joga a semente lá dentro. and then put the seed inside of it. Eu não entendi nada sobre semente I wouldn't understand anything about seed até o dia que eu li until the day that I read a história de José. the story of Joseph. Os irmãos arrumaram um buraco, The brothers, the siblings actually planted arrumaram uma cisterna, pegaram José They picked Joseph e jogaram lá dentro. and put it inside of the hole. Então, se tem alguém And if there's anyone armando a cova, playing against fala you, pra ele: tell them, me jogue hoje, put me now. porque o que pra ele Because what's for them é o seu funeral, it's your funeral. pra Deus é a sua semeadura. The sowing. Eles estão achando They're thinking que estão te matando, mas para Deus você está sendo plantado. Essa é a melhor parte. Essa é a melhor parte. That's the beauty of it. Porque a cisterna de José Because the system of só tinha uma Joseph, entrada. there's only one entrance. Come on. Se ela só tinha uma entrada, There's only one entrance. então ela só tem uma saída. There's only one exit. Só que a saída não é para baixo, But the exit was not from down. a saída não é para frente, The exit was not from front. a saída não é para The trás, exit was not from a saída é porque a saída do ímpio é para baixo, It's down. mas a saída do justo The exit of the righteous é para cima. is from the O bottom. Daniel na cova, Daniel in the a saída para cima. Jeremias no calabouço, a saída para cima. Os jovens na fornalha, a saída para cima. O Lázaro na sepultura, a saída para cima. Os Jonas no peixe, a saída para cima. E quando a última trombeta soar, a saída da igreja não será para baixo, será. Quem vai? Quem vai? Maranata, 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 ora. Diga pra alguém: a saída é pra cima, a saída é pra cima, a saída é pra cima, a saída é pra cima. Eleva os olhos para os montes. E naquele dia, And in that day, sendo já tarde, the evening was coming. era tarde, mas era o dia certo. It was evening, but it was the right day. Pois é melhor sair tarde no dia certo It's better to be late in the do right que day, sair cedo no dia errado. but to be on time in the wrong day. Porque quem conhece o caminho Because whoever knows the way não precisa ter pressa. doesn't need to be rushing. Pois é melhor chegar por último You can be last e chegar certo and be right, do que chegar primeiro then rush the e chegar process errado. and be wrong. Os irmãos de Davi The brothers of David chegaram primeiro. were actually first. O Davi David chegou por último. was the last Quem one. recebeu a unção Who primeiro? got the anointing first? Porque David. aqui não é por ordem de It's not chegada. about the time that you come. Aqui é por propósito. It's about according to the purpose. Se alguém está tentando furar If fila, anybody's trying to take your place, deixa aí. let them go. O que Deus tem para você, Ele não vai entregar em mãos erradas. Ele não vai entregar na mão de parente, na mão de primo, na mão de conhecido. Pode até demorar, mas Ele vai entregar. Give it to your hands. Na sua mão. Passemos para o outro lado. Let us cross to the other side. Jesus não está mandando eles mudar de barco. Jesus is not telling them to change from Não a está different mandando boat. eles mudar de remo. Not to change actually the way they Não go. está mandando eles mudar de lago. Not to change from the different Só lake. está mandando eles mudar de geografia de lado. Just change the different geography to Ele another não está side. mandando se mudar de família. Not different family. Não está mandando você mudar de igreja. Not to change to different Só church. está mandando você mudar de mente. Just change your mindset. Não adianta você ter um relógio no braço You can have a watch in your e ainda assim está fora do tempo. and still it's out of time. Deus está dizendo: God is saying, eu estou te atualizando ao meu tempo. I'm actualizing according to my time. Tá com pressa para casar por Why quê? are you rushing to marry? Porque a minha vizinha Oh, casou. my friend just A got outra married. que era mais feia do que And eu the ugly one married again. também casou. And she married. A outra que era pior do que eu And the other one that was worse than I casou. was, she's married. E eu estou ficando para What titia. about me? E Deus está dizendo: God is saying, eu tenho um titio para você. I have someone for you. Os que esperam no Senhor Just wait for the Lord. renovará. They'll be renewed. No Brasil, In Brazil,
Os pregadores falam muito sobre águia. The preachers speak a lot about Eu eagles. queria saber falar como eles. I wish I could speak about Eu não them, sei. but I don't know. Eles falam quantas vezes a águia bateu asas. They speak how many times the Quantas eagle vezes elas fly, abriu os pés. how many times the eagle Eles actually falam flies. quantas vezes ela pisca por minuto. They actually speak Eu não about consigo the falar tools of isso. I can't say all these Mas things. uma coisa eu aprendi. But one thing I've learned, De todas as aves, out of all the animals that fly, de todas, out of all birds, a águia the eagle é a única ave is the only bird que acasala voando. that can engage while it's flying. Eu vejo isso como uma poesia. I see that as a poem. O urubu para acasalar, The other Acasalar. birds to engage, ele pousa. they actually have to A, be on the floor. a andorinha Another birds para acasalar, to engage, pousa. they actually O have to be on the floor. pombo The bird para acasalar, to engage, pousa. they have to be on the A floor. águia But the eagle é a única ave is the only que bird acasala voando. that engage while flying. É por isso que você nunca vai ver a águia tendo caso com galinha. That's why you never see an eagle with a chicken, Porque ela só se relaciona because they only com quem engage tem o mesmo voo. with the same people. Ela with the só same se flight. relaciona They only com quem engage tem a mesma visão. Ela só se relaciona com quem tem a mesma coragem. Para de andar com gente galinha que só olha para baixo. Levante a sua mão aí que eu fiquei valente agora. Deus está te dando visão de águia. Renovarão suas forças e subirão como asas. like an eagle. Passemos para o outro lado. Let us cross to the other side. Passemos, está no plural. Let us cross. It's actually Quem the plural. fala é meu, It's me speaking. é menino. It's actually Menino que fica a boy é that meu. states, it's mine. É meu. It's mine. É meu. It's mine. No reino não é meu. In the kingdom, it's not É mine. pai, It's our Father, pão, our bread, perdoa as forgot our debts. E o que é dele? Teu é Yours is the kingdom, o poder the power, e a glória And the glory. para sempre. forever. Passemos para o outro lado. Let us cross to the other side. O barco era dos discípulos. The boat belonged to the O remo era dos discípulos. everything belonged to the A rede era dos discípulos. the net was. Mas a direção, But the direction, Deus mandou Noé fazer a arca. God told Noah to build the ark, Mas não pediu para ele fazer volante. but He didn't tell him to make a wheel. Era Deus dizendo: Noé, It's God saying, Noah, quem constrói é você. you can build, Mas quem dirige? but I will lead. Passemos para o outro lado. Let us cross to the other Verso side. 36. Verse 36. E eles, deixando a multidão, And lived in the multitude. o levaram Jesus, They took him along, assim como estava no barco. just as it was in a boat, E havia outros barquinhos. and there were some other boats. Eles deixaram a multidão They left the multitude para levar Jesus. to take Jesus along. Hoje as pessoas estão deixando Jesus Today people are leaving Jesus to go to the multitudes. Transição Transition não tem a ver has nothing to com do aquilo que você tem coragem de levar. have the ability to carry. Transição tem a ver Transition com has to aquilo do que você está disposto with what you're willing a deixar. to leave. Talvez Maybe aquilo que você what you insiste em manter perto keep on insisting on esteja keeping impedindo você is stopping de you dar o próximo from passo. the next step. Com Deus, With God, você não ganha you don't win sem primeiro perder. without losing Você first. perde o que é seu You gotta lose what's yours para ganhar o que é to dele. win what's his. Para os próximos dias, For the next days, a questão não é saber the point o is quanto você ganhou. how much you got A it, questão é saber o quanto você perdeu. how much you lost. Porque Why? um dos maiores segredos One of the biggest secrets do sucesso of success não está nas suas conquistas, is not your não está nas suas habilidades, Not your abilities. mas está nas suas but renúncias. how you renounce. Me fala o que você está disposto a perder, Tell me what you're willing e to Deus lose. vai revelar o quanto você está pronto God para will reveal ganhar. what you're willing to take. Eu vou falar uma linguagem aberta. I'll speak a very informal way. Se José tivesse ficado com aquela mulher, If Joseph would sleep with that woman, tu acha que ele ia virar governador? do you think they would be a governor? Então quem quebra princípio, So if you break principles, o princípio será quebrado por ele. the principle will be broken by him. Ele abriu mão da mulher He released the para woman ganhar o trono. to get the throne. Hoje tem gente abrindo mão do trono. Today people are renouncing the throne. Come on. Obedecer To obey
é você fazer aquilo que não queria, It's what you doing what you didn't want to. mas fazer bem feito. But you gotta do it well. Porque obedecer Because obeying é você falar sim para alguém. is by saying yes to someone. Renunciar Renouncing é falar não para si. is saying no to yourself. Deixar a multidão e levar Jesus. To leave the multitude and take Jesus. Ainda falando sobre transição. Speaking about transition, Vocês lembram de Davi? do you remember David? O espírito maligno, The evil spirit da parte do Senhor, from the part of the Lord vinha atormentar Saul. would torment Saul. Os espíritos malignos desciam. The evil spirits would come down. Eles chamavam Davi. They would call Davi David. chegava no They palácio, would come to the palace tocava a harpa. and play the harp. Os espíritos The malignos iam evil embora. spirits would go down. Davi voltava para casa. David would go back. Os espíritos malignos voltavam. The evil spirits would come back. Chamavam Davi. They would call David. Davi voltava. It would come back. Tocava a harpa. Pray the harp. Os espíritos saíam. The evil spirit would Davi leave voltava para and it casa. went back home. Os espíritos malignos voltavam. The evil spirit would come Chamavam a back. Davi. Call David again. Davi tocava a It would harpa. play the harp. Os espíritos malignos saíam And the evil spirit e would go Davi down. voltava. And David would go back. Não tem a ver Has nothing com to os do espíritos malignos with the evil spirits que entra e sai, that come and go. que desce e sobe, That come and go. mas tem a ver That has to do com Davi, with David. que entra that comes e sai do and palácio. goes out of the palace. Entra Comes e and sai do goes out of the palácio, palace. porque o próximo rei Because the next king é Davi, is David. e Deus And God não colocou ele direto no didn't trono, place him directly in the mas throne, começou dando acesso. but gave him access first. Alguém pegou? Did you get Deixa eu it? pregar para ela. Ele não vai te colocar lá de uma vez, I'm gonna put you one. mas vai te dando acesso a certas mesas, a certas reuniões, a certos lugares. É um prenúncio para onde ele vai te conduzir. Alguém está dizendo: Someone is saying, você não cansa? aren't you tired? Entra Come, e sai. live. Entra You come e sai. and then you leave. Não, No, estou me habituando I'm getting used to it. a meu próximo ambiente. To my next environment. Eu não sou rei, I'm not the king yet. mas já estou visitando o But I'm palácio. going to the palace. Eu não sou rei, I'm not the king yet. mas já estou reconhecendo But o I'm trono. not getting touched. Eu não sou rei, I'm not the king. mas já estou pisando em tapete vermelho. Eu não sou rei, mas eu já estou entrando na sala do rei. Eu não sou rei, mas tenho acesso ao rei. Eu não sou. I am not the king. E havia outros barquinhos. There are other boats. Barquinhos parece que é menosprezar, Other boats is if you're neglecting. mas não é. But it's not. Porque o barco pode ser grande. But the boat can be very. Se Jesus não tiver, If Jesus is not there, se torna pequeno. it's a small little boat. Agora o barco pode ser But the pequeno. boat can be small. Se Jesus tiver, But if Jesus is there, it's a big então boat. você só se torna grande You only become se big Jesus estiver. if Jesus is with you. Golias era grande The lion was big por fora, outside, por dentro but inside pequeno. it was small. O Davi David, por fora era pequeno. it was small, but from the inside, Todo mundo everybody, enxergava Golias they will actually see Goliath como um gigante. like a giant. Davi But David enxergou Golias saw como Goliath uma as an opportunity. Você não está desempregado. You're not jobless. Isso é uma oportunidade It's just an de opportunity. você orar mais. If you pray a little more, Não foi o noivado que terminou. it's not the É engagement Deus te that's dando uma oportunidade It's God giving you a para chance você recomeçar. for you restart. Não é que o Brasil deu errado. Not the Brazil is É que wrong. Deus te trouxe para God has Portugal. brought you to Portugal. Porque Ele está te dando mais Because uma. He's giving you another Estar aqui essa noite To be here tonight. é uma oportunidade. It's an opportunity. E eu não vim pregar para os Nutella. And I'm not praying Eu for vim pregar para os famintos. I'm praying for Eu vim pregar para os fominhas. the one that wants Porque it. os Nutella não conseguem adorar na sexta-feira. Agora os fominhas. Eu percebi uma coisa nessa igreja. Understand something in Senta, the church. senta, Sit down. Go ahead, Já vou sit down. encerrar. Percebi uma coisa nessa igreja. Understand something in this church. Parece que as mulheres Looks like the women é mais animada que os homens. more excited than men. Talvez eu esteja exagerando, Maybe they're exaggerating. mas eu percebi que tem uns caras assim ainda. But understand some guys. Vamos ver se a teologia dele é boa. Let's see if it's theology. Já as mulheres, But the women, aonde é Bíblia, with this Bible, elas pulam de they cabeça. jump.
Eu não ia falar isso, I wasn't gonna mas say por this. causa das mulheres ter manifestado, Because they manifested, eu vou falar. I'm gonna say it. Lá no Éden, In the Eden, quando a Eva viu o fruto, when the Eve saw the fruit, ela pegou o fruto she got the fruit e comeu do and fruto. she ate it. Na verdade, In reality, ela só está transferindo. she's just transferring. Pegou o fruto que estava fora The fruit that was on e top colocou dentro. and put it from the inside. E tudo que você come And everything that you eat vai parar no is estômago, gonna be in your stomach. vai parar no It's gonna be ventre. in your womb. Mas quando Maria But Mary vai visitar Isabel, Isabel olha para Maria looks at Mary e diz: and says, uai, "Why? tem um fruto aí também, There's a mãe? womb there. Como assim? How come? Bendito Blessed é o fruto is the fruit do teu. of your womb." Então são duas mulheres There's women carregando dois frutos. carrying two fruits. Só que o fruto que Eva But carregava the fruit that she was carrying gerava morte. was in death. E o fruto que Maria carregava Mary gerava was vida. alive. Quando a Eva pegou o fruto When the Eve got the que fruit estava do lado de fora from the e outside, colocou para dentro, put it inside. ela gerou morte para fora. Porém, quando Maria pegou o fruto que estava dentro e colocou para fora, Deus trouxe vida. Tem vida aí? Tem vida aí? Tem vida aí? Senta, senta. Sit down. E outro mais. And more. Essa igreja é incrível. This church, Da primeira vez que eu vim, the first time eu já I came, fiquei fã de vocês. I was in love with you. De fato, eu sou fã dessa casa. I really love this house. Eu amo o pastor de vocês. I love your pastor. Mas com todo carinho. With all love. Essa igreja só tem um problema. This church has only one E problem. precisa resolver isso That is to urgente. solve this immediately. Mas você não congrega aqui para But you falar. don't come here to say. Depois dos 30, After the 30s, você rasga o filtro. you actually take the filter. Você não pensa muito para falar. You don't think a lot Essa to say. igreja só tem um problema. The church has only one Se problem. resolver isso, And if you solve it, Deus não vai entregar Lisboa para vocês. Vai entregar a Europa. he'll give Europe to you. O único problema The only problem dessa igreja of this church é que vocês fazem muito barulho. is that you're too loud. Gente, por favor, não. Peraí, silêncio, gente. Peraí, silêncio. Peraí, faz isso não. Não, peraí, silêncio. Gente, faz. O diabo não gosta de parar em silêncio, peraí. O diabo não gosta de barulho, não faz isso não. Ele vai ficar maluco. Eu não tô nem aí pra ele. Vocês estão aí? Lá no Brasil, no carnaval, ninguém fala nada. No one says anything. É mulher sem roupa, ninguém fala nada. É homem sem roupa, ninguém fala nada. Se o crente dá um glória mais alto, liga pra polícia. Estão fazendo barulho. Se eles não têm vergonha de adorar o demônio lá fora, nós não temos vergonha de adorar ao nosso Deus. Quem me ajuda? Quem pode dar um pulo aí dessa cadeira? Quem pode? Solta. Põe fogo aí, meu irmão. É uma sexta-feira profética. Eu não vim pra sentir frio. Eu vim pra entregar. Recebe poder, recebe revelação, recebe comunhão, recebe cura. Seja cheio. Abra a boca. Quebrado. Aqui você vem quebrado, mas vai voltar pra casa inteiro. Quem pode? 30 segundos. Fala alguma coisa pra ele. 30 segundos. Põe pra fora a sua máxima adoração. 30 segundos. Verbaliza com barulho. 30 segundos. Solta. Põe pra fora. Deixa esse leão rugir. Pega o teu tamborim, Miriam. Pega o teu tamborim, Miriam. Pega o teu tamborim, Miriam.
Sentem, Take mas your sem seat fazer barulho. without making some noise. Hallelujah! Um abraço, um abraço. Oh! Eu vou encerrar. E deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco. Havia com ele outros barquinhos. Próximo, 37. 37. E levantou-se um grande temporal de vento. And a furious call came up. Subiram as ondas por cima do barco, And the waves broke over the boat. que de maneira que já se enchia. The way- Volta lá, volta lá. Que de maneira que já se enchia. Deixa aí. So that it was nearly swamped. Vocês perceberam que quando o barco estava parado não tinha tempestade? When the boat was actually stopped, there was no storm. Que você parado, você não incomoda. Because when you're stopped and stagnant, you don't bother anybody. Come on. Tudo que o inimigo quer é que você tenha a sua vida parada. Everything that the enemy wants is for you to have your life stagnant. Eu estava vendo o Mike Tyson lutar I was seeing Mike Tyson fighting. e pensando, And I was thinking, por que ele não desfruta da aposentadoria? why is he actually had the retire? Mas ele foi para a luta. But he went back. E quando ele subiu no ringue, When he went to the ring, com 60 anos, 60 years old, ele não parava. he wouldn't stop. Eu perguntei para um treinador, And I asked the coach, por que são 10 rounds why is it 10 rounds? e no 10º, And then 10, o lutador já está arrebentado, the fighter is already tired. sem dente, With no teeth. supercílio rasgado, I mean, it's bad. cabeça dolorida. His head is hurting. Mas toda vez que ele levanta, But every time he stands, he's moving. ele tem que fazer o gingado. It has to move. Eu perguntei para o treinador, por And que I você asked se the coach, move? why do you move? O treinador respondeu, muito The coach simples. said, of course. Se ficar parado, If you stop, o adversário te the acha. adversary will find you. E ele te nocauteia. And it's a knockout. Mas se você se move, But if you move, você coloca o adversário em dúvida. the adversary will wonder, Para onde ele vai, hein? where is he going? Enquanto ele estava parado, If he stopped, eu consegui acertar. I knew how to reach Mas him. agora não tem But como. now he's moving. Eu vou aqui, I go this way, ele já está lá. it's on the other side. Eu vou lá, I go there, ele já está aqui. it's already here. Eu preparo a prostituição, I prepare prostitution. mas ele já está na It's oração. already there in prayer. Eu vou para a I fofoca, go to gossip. ele vai louvando. It's already worshiping. Aonde eu bato, Where do I ele não find está. É por isso That's why que o diabo nunca conseguiu alcançar Jesus. Porque tudo que você esconde, everything that you have, Deus acha. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Deus vai dar uma movimentação para essa igreja. O diabo vai te procurar, mas não vai achar. Diga para alguém, não pare. tell someone, don't Diga stop. para alguém, não pare. Don't stop. Agora engraçado, But it's funny. Jesus está levando eles para uma tempestade. Jesus is taking them towards the storm, Só que ele não fala. but he doesn't say anything. Vocês estão indo para um vendaval. You're going to the storm, Mas eu não posso falar. but I can say it. É como uma série. It's like a series. É como uma novela. It's like a soap O opera. próximo capítulo é uma surpresa. The next chapter is Sabe always a por quê? surprise. You know why? Ele fala de princípio. We'll speak about principle. Ele fala do propósito. We'll speak about the purpose. Ele fala da promessa. We'll speak about the promise. Mas ele nunca fala dos But I would processos. never speak about the process. Ele falou para José He said to Joseph sobre o sol, about the sun, sobre a lua, about the moon, sobre as estrelas, about the stars, sobre os feixes. about the feet. Mas ele não falou para José But it never said to Joseph sobre a cisterna. about the hole, Não falou sobre a mulher. about the woman, Não falou sobre o padeiro. about the bread maker. Percebe-se You can understand. que em dias de aula, In the days of em class, dias de matéria, the days of class, o professor ensina. the teacher will teach Ele fala, and he will say. ele verbaliza. He will actually speak. Mas já percebeu que no dia da prova, But in the days of exam,
E você tá aí. and you're there. Deus, fala comigo. God, speak to me. E Deus, lá, tá na prova e quer que eu fale. God is in a trial and you want me to speak. Só que tem um detalhe. But there's a detail. Ele pode estar em silêncio, He could be quiet, mas não saiu da sala. but it's not absent. Ele está em silêncio, It's quiet, mas estou presente. but it's present. Eu posso não estar falando nada, I could not say mas eu estou te vendo. but I'm seeing you. Eu posso estar calado, I could be quiet, mas eu não te abandonei. Eu posso não falar nada, mas eu estarei do teu lado. next to you. A intimidade com Deus Intimacy with God vai te ensinar will teach you que até em silêncio Deus fala. that even when God is quiet, He's speaking. Vou pregar para ela. Come on, Moisés. Moses. Posso falar isso? Can I? Eu tô com Moisés na cabeça hoje. I have Moses in my head. Ele matou um homem, He killed a man. enterrou na areia. He buried a man. Ele era bom para matar, It was good to kill, só era ruim para esconder. but it was actually really bad to hide. Não se esconde nada na areia, You don't hide anything in the sand, ainda mais no deserto, especially in the desert. porque quando o vento soprar, Because when the wind blows, a areia vai se mover the sand will move. e o defunto que está enterrado, And the dead body that you uma buried hora ele vai aparecer. eventually will come out. Tem gente There's people pedindo a Deus asking God para o vento não soprar, for the wind to not blow. porque se soprar, Because if it blows, aquele defunto de 2020 that body from 2020 pode aparecer aí. can come up. Aquele defunto de 2014 The dead body from que ninguém 2014 sabe, that nobody pode knows aparecer. can come up. Mas engraçado, But it's funny. tinha dois homens brigando. There were two men fighting. O texto diz The Bible says que era um egípcio the Egyptians one e o hebreu. and the Hebrew. Moisés olhou para um lado, Moses looked around, olhou para o outro looked to the other e side, não viu ninguém. didn't see anyone. Foi lá e matou o egípcio. Went and killed the Egyptian. 2 dias depois, 2 days after, Faraó descobre Pharaoh finds out e manda matar and Moisés. tells to kill A Moses. pergunta era: The question is, se não tinha ninguém, if no one was there, Moisés matou um Moses killed one e protegeu o hebreu, and protected the como é Hebrew. que Faraó descobriu How come Pharaoh que found Moisés era assassino? that Moses was one that would killed? Quem foi que entregou o ouro? Who actually told the Pharaoh? Não tinha ninguém. No one was there. Quem que falou que Moisés matou? Who told that Moses killed? É porque todo amigo tem um amigo, Because every friend has a friend que tem um amigo, that has a friend, que tem outro amigo, and there's another que friend, tem outro amigo. and there's another friend, and there's other friends. O cara que ele defendeu hoje The man that he protected entregou o ouro amanhã. gave him away. Porque as maiores decepções Because the biggest vêm frustration das pessoas que você comes from the protegeu, ones that you have protected. as pessoas que você entrou na frente, quase perdeu o casamento por causa delas. Você brigou com toda razão, falou por você. Ela pegou, lutou por eles, a primeira oportunidade que eles tiveram, The first chance te entregou. they gave you away. Só que Deus é rico, But God is rich. entregou Moisés. He gave Moses. Faraó não conseguiu matar ele, Pharaoh couldn't kill him, nem quando ele era pequeno. even when he was a baby. E Faraó também não conseguiu matar ele, nem quando ele cresceu. Not even when he grew up. Porque maior do que Faraó Because bigger é o than Deus de Pharaoh Moisés. Deixa eu pregar. Moses. Deus está dizendo: God is saying, não tenha medo de don't be ameaça, afraid of the threats. porque quem te ataca Because whoever attacks só you vem por um lado, only comes from one side. mas quem te defende But whoever defends está you em cima, is on the top. está embaixo, It's down. está na frente, está atrás, está em volta. Side. Maior é o que está conosco. Diga para alguém: não tenha medo de ameaça. Be afraid of threats. Eu paro aqui. I'll stop here. Subiram as ondas por cima do barco. And the furious squall came up, and the waves broke As over the ondas boat. subiram por cima. The waves broke over the boat. Ou seja, With that being said, as ondas eram maior do que o barco. the waves were bigger than the boat. Mas quem estava dentro do barco But whoever was inside of the boat, Jesus, era maior do que as... was bigger than the waves. Olha o texto, gente. Look at the text. De maneira que já se enchia. And it was actually As águas bateu no barco nearly swamped. e foi entrando água lá dentro. And the water was coming in the A boat. água bateu e foi entrando água. The waters would Só que actually quando a break. água do mar When the waters of the ocean entrou no barco, went inside of the boat, a água da vida the water of já life estava lá dentro. was already inside. Agora não é somente uma água. It's not just a water. Agora são duas águas. It's two different waters. A água do mar The water of the e a água ocean da vida. and the water of life. A água do mar The water of é ocean suja. is dirty. A água da vida. The water of life is A água do mar é salgada, salty. mas a água da vida. The water of life. Quem bebe da água do mar If you drink of the water of volta a ocean,
ter sede. will be thirsty Mas again. Jesus diz: But Jesus said, quem beber if you drink da água que eu of lhe the der, water that I give, nunca never again will be thirsty. Próximo. Next, E ele estava na popa. Ele estava na popa. he was in the stern. Não é na proa, It é na wasn't- popa. It wasn't the stern. Por isso que o barco não chegou. That's why the boat didn't Por que reach. o barco não chegou? Do you know why the boat didn't reach? Porque quando você coloca Jesus para trás, When you put Jesus in the beneath, você não vai para frente. you never move. Mas quando você coloca Jesus na frente, But when you put Jesus in front, Ele não te deixa he will never leave you para trás. behind. Eu quero falar para vocês I need to tell you de uma das matérias about one of the mais ricas da Bíblia. the richest chapters in the Bible. Dormindo sobre uma, toda a igreja, uma. Sleeping on a cushion. É a pergunta que não quer calar. The question that is not stopping. De quem foi a ideia Who was the idea de levar um travesseiro? to take a pillow? Tem algum mineiro aqui, gente? Do you have anyone? Vocês? Ah, então agora eu não tenho medo. Pode encarar que a gente está em exército. Mas eu fico imaginando, But I can only think se tivesse um mineiro aqui, there was someone from lá de onde eu nasci, de onde eu from where I was vim. born, from where I came from. A gente não tem praia, We don't have a beach. a gente não tem ondas, We don't know how to surf the waves, mas a gente tem mesa. but we have a table. O pastor foi lá e comeu, ele viu. Pastor went there and he saw, he ate, Ele comeu bem. and he ate well. Não é igual a comida de Portugal, It's not like the food of mas é uma Portugal, comida boa. but it's a good food. Se tivesse um mineiro aqui, There was someone from me. no mínimo ele ia levar umas 3 garrafas de café At least 3 bottles com aquele queijo novinho, with that cheese. com aquela couve picada no ar, aquele doce de leite na goiabada. That sweet. Vamos mudar de assunto, porque se você não deu glória é porque está com inveja. Mas aqui ninguém levou alimento. But no one actually took food. E o Senhor me disse: And the Lord says, você está errado. you're wrong. O alimento está aqui. Look at the food. Eu falei: aonde? Ele disse: olha o pão aí dentro. Look at the bread there. Mas aqui dá para ir mais fundo. We can go deeper. E eu encerro And I close. sobre uma almofada. There was a pillow Na Bíblia in the Bible. não existe peça solta. There's nothing that is Tudo se encaixa. pointless. Everything has a meaning. Uma almofada A pillow. não ia ser uma peça solta. It's not just something random. Jesus olhou para ela e disse: Jesus looked at it and said, eu vou te usar. I'll use it. Come on. Wow. Mas percebe-se que ninguém dorme em almofada vazia. No one actually has the pillow empty. Primeira almofada precisa estar cheia. The first pillow has to be filled. Ninguém vende uma almofada vazia. No one sells a pillow that is empty. Deus está dizendo: Jesus is saying, primeiro eu vou te encher, first I'll fill you, depois eu vou te usar. and then I'll use you. Se Ele ainda não te usou, If he hasn't used you, é porque ainda você não se enche. it's because you have to be filled first. Porque o diabo Because the devil não usa crente cheio, will not use believer that is diabo. filled. The devil só usa crente will vazio. use the ones that are empty. Jesus falou para Judas: Jesus said to Judas, vai. go. Satanás encheu o seu coração. Satan has filled your Se heart. encheu porque estava And vazio. if it filled because it was empty, Então, se o diabo if the devil só usa crente vazio, will use the believers that are empty, Deus God só usa only uses the ones that are filled. devagar. Slowly. Devagar. Slowly. Pergunta pro seu vizinho: Ask your neighbor, tá cheio ou vazio? are you filled? Devagar, or empty? devagar. Se ele não falar nada, você já sabe. Se ele não levantar uma das mãos, você já sabe. Se ele não fizer nada, você já sabe. Agora, se ele levantar a mão, se ele falar alguma coisa, você também já sabe. Um culto como esse não é para crente vazio. Oh, meu Deus. Um culto como esse é para quem quer sair transbordando, transbordando, transbordando. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu como um vento, meu Deus. É a última. The last one, Dormindo sobre uma almofada. sleeping on a cushion. Colocou a cabeça em uma almofada. It puts his head up on a pillow. Dia, One day, Jacó Jacob saiu de casa left his house e foi para o deserto. and went to the desert. Chegou no And deserto, got in the desert. anoiteceu. In the night, Ele precisava de um travesseiro. he needed a pillow.
Ele viu uma pedra. and he saw a stone. O que ele fez? You know what he's done? Pegou a pedra He put the pillow e se transformou em travesseiro. and became like a pillow to Ele him. deitou e dormiu. And he slept on Porque it ele estava dentro de um propósito. because it was inside of a Porque purpose. quando você sai de um propósito, When you get out of a o purpose, seu travesseiro your pillow se torna uma pedra. becomes a stone. Mas quando você está dentro de um When you're propósito, inside of a purpose, a sua pedra the rock will become a pillow to you. é o final, gente, é o final. It's the end. A pedra se torna um travesseiro. It becomes a pillow. Quando o seu travesseiro When your pillow se torna uma pedra, você vai ter pesadelo. you have Mas quando a pedra when the stone, se torna travesseiro, Deus te dá uma revelação. God will give you a revelation. Você não está aqui, mas tudo bem. It's okay. Ele viu uma escada It's a ladder que pegava da terra from the earth. e ia até o céu. Você não deu glória porque não entendeu. Ele não viu um elevador, It's an elevator. ele viu uma escada. It's a ladder. Se anjo pegou a escada, por que você quer ir de elevador? Vai pela escada! E já percebeu If you understood, que quando você coloca a cabeça no when you travesseiro, put your head on a que pillow você dorme? and you sleep, Quando você acorda, when you wake up, fica um buraco no travesseiro. there's a little hole. O formato da sua cabeça. Shape of your No head. caso de Jacó era o contrário. The same. Não era ele que estava formando a It was pedra. not forming the stone. Era a pedra que estava. It was the stone that was forming. Se temos um Jacó If we have a que Jacob colocou a cabeça na that pedra, put his head on a temos um Sansão we have a Samson que colocou a cabeça that put his head no colo de Dalila. in the lap of Delilah. E quando você coloca a cabeça And when you put your head, no colo de alguém que você não tem aliança, você já foi seduzido. you already seduced. A Dalila fez um cafuné Delilah touched him. e Sansão contou o segredo. And Samson shared the secret. Os pregadores The preachers. falam muito mal de José. Pior foi Sansão. But the worst of José contou o sonho. Sansão revelou a senha. Samson revealed Quando the você secret. conta o sonho, o máximo que os irmãos fazem What the brothers will do é te vender. Mas quando você revela a senha, o mínimo que Dalila faz é te matar. kill you. Muitos ministérios acabaram porque contou a senha. Fizeram um cafuné na cabeça. Me fala onde você está com a cabeça e eu vou falar onde você vai chegar. Tell you where you're gonna reach. Mas se temos um Jacó So if you have a que Jacob colocou a cabeça na that put pedra, his head on the oh stone, my God! Se temos um Sansão que colocou a cabeça no colo, temos um João we have one John that put his head on a É a chest. última, gente, ajuda ela. Temos um João We had a John que colocou a cabeça. that put his head on a chest. Você não está aqui, mas tudo bem. Are you here? E quando você coloca a cabeça no peito de alguém, Put your head on the chest a primeira of coisa que você ouve: the first thing that you hear is the heart. It's the heart. It's the heart. It's the heart. It's the heart. por isso que a vida de João It's like a little John. tinha um ritmo diferente, Got a different rhythm. porque ele não via sons de fora, He had the sound. ele ouvia o som. Para você dar glória melhor, a Eva estava viva, ouviu a voz da serpente e morreu. O Lázaro estava morto, ouviu a voz do cordeiro e reviveu. Senta aí. João John. colocou It has blessed a cabeça his head no peito. and a chest. Isso é grave. There's a serious. No Brasil In Brazil, seria um problema. it would be a problem. João não teve medo, John had no problem porque ele sabia because he knew onde está o seu tesouro. where is your treasure is your heart. E quando você coloca a cabeça no peito de alguém, When you put your head on the chest of someone, você vai ouvir um som. you're gonna hear sounds. The heart. The heart. The sound of the heart. The sound of the heart. Aí a Bíblia diz And the Bible will say que havia um querubim, that there was a Ezequiel cherub, 28, the 28. que era formoso, Ezekiel 28 was cheio de pedras preciosas, beautiful. várias pedras. Many E a precious stones. Bíblia diz And the Bible que says dos seus vestidos that out of his garments saíam sons de sounds tambores. would come out Ele se movia It would move. e os tambores batiam. and the drum would actually play. Mas quando ele pecou, But when he sinned, toda a glória saiu, all the glory left. todo o apogeu saiu, All the glory left. os sons dos tambores The pararam. sound stopped. Eu imagino ele, I can only imagine. vai colocar o tambor It's aonde? gonna put the E eu imagino somewhere. Deus, espera aí que você vai ver. Wait, I'll see. Lá vem Deus na terra, God is coming to earth formar o homem. to form the man. Ela já entendeu. She got it. Yes. Deus formou o pé do Adão It cracked the Adam. e formou a canela.
e formou as pernas, e veio formando o corpo. E de repente Deus, preciso colocar o tambor. No querubim, o tambor estava na roupa, do lado de fora. Preciso colocar o tambor, só que agora vai ser do lado de dentro. Vou colocar no centro. Se você não adorar, se você não der glória a Deus, fica tranquilo, tem um tambor dentro de você batendo para Deus, dizendo: Ele vive, Ele vive, Ele vive. O tambor batendo no seu coração é dizendo que você ainda não morreu. Se temos um Jacó que colocou a cabeça na pedra, se temos um Sansão que colocou a cabeça no colo, se temos um João que colocou a cabeça no peito, temos uma Maria que pegou os cabelos e foi até os... Deixa eu pregar para ela. O engraçado é que quando ela abaixou a cabeça, Jesus não pisou. Porque lá em Ezequiel, o profeta está andando sobre o vale, mas ele não pisa nos ossos. Porque Deus não te chamou para ser trampolim. Porque o problema do trampolim, que é a mesma velocidade que você sobe, você desce. Não use as pessoas como trampolim para subir, que quem vai descer vai ser você. Eu não sou trampolim, eu sou uma porta de acesso. Eu sou uma porta de acesso. Os ossos estavam sequíssimos. The bones were dry. Tudo que morre, Everything that dies, a gente enterra. we actually bury. Morreu hoje, Is that today? a gente enterra. We buried. Sepultou, morreu agora, It died today. 2 dias no máximo, 2 days. enterra. And we buried. Deus não enterrou os ossos. God didn't bury the bones. Perguntem por quê? Ask me why. Perguntem por quê? Ask me why. Porque Deus nunca vai enterrar aquilo que Ele pode usar de novo. Because God will never bury what He can use again. Tem alguém falando: Someone say, fulano já era, oh no, that's what aquilo ali acabou, this is over. agora é só sepultar. Only to E lá bury. vem Deus, And God rasga o atestado de óbito. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê? Whoever believes in me will have eternal life. Um líder A leader não precisa levantar o pé doesn't need to step his para falar que feet tem autoridade. to say that he has authority. Quando o líder tem que bater o pé, When the leader has to step his vem feet aqui, and say, come here, passa aqui, do this, perdeu a autoridade. he lost authority. Liderança não é levantar o pé. Leadership is not about to Liderança é ensinar be. Leadership is about os liderados the mentees abaixarem. to lower their head. Jesus não levantou o pé para Maria. Jesus didn't lift up his feet to Mary. Foi Maria. Mary had to bow to him. Você sabe que nas Olimpíadas Did you know that at Olympics, ninguém ganha troféu, no one wins a trophy. se ganha. You win a medal. Por isso que muita gente não pode ser premiado, That's why a lot of people cannot be porque actually awarded. eles aprenderam a subir no pódio, They know how to go up on the podium. mas para receber medalha But to receive it, you gotta bow. tem que aprender a abaixar. You have to learn how Por to isso bow. que José se tornou governador, That's why Joseph porque quando ele voltou para o palácio de Faraó, Faraó disse: novas vestes, agora pega um colar. get the collar and place him on the neck. Se temos um Jacó We have a que Jacob. colocou a cabeça na pedra, Put his head on the se temos um Sansão que colocou a cabeça no colo, se temos um João que colocou a cabeça no peito, se temos uma Maria que colocou a cabeça nos Put pés, his head on the feet. os 24 anciões 24 ancients. Who placed the crown. tiraram as suas coroas. Eu oro Took agora. their crowns. Ele não tirou a coroa dos outros, He didn't take the crown of others. tirou as suas. They took their own crowns and placed it on the feet. Colocou nos pés. They put on the feet. Mas por que nos pés Why on the feet e não na cabeça? and not on the head? É porque quando Jesus esteve na cruz, When Jesus was on the cross, colocou uma coroa there was a crown de espinhos of thrones na cabeça. in his head. O espinho The throne não saiu, didn't leave. entrou. It came in. Por que o espinho entrou? Why is it that the thrones came in? Porque o espinho Because the throne é o símbolo do pecado. is the sign of sin.
Então quando Adão pecou, So when Adam sinned, nasceu espinho. the thorns came in. Quando Jesus foi para a cruz, When Jesus went to the cross, ele não tinha pecado. he had no sin. Por isso que dele os espinhos não saíram. That's why the thorns didn't come Os out. espinhos entraram. He came in. Mas aqui tem uma revelação. But there's a revelation here. Quando os espinhos entraram, When the thorns came in, aí a Bíblia diz, the Bible says ele está sendo coroado. it's been crowned. Porque só pode governar But you can only rule quem tem coroa. because they have crown. Eles acharam que estavam zombando de Jesus, mas sem saber, estavam coroando como rei. Oh meu Deus, Portugal pode ter um presidente, o Brasil pode ter um presidente, mas a MIF não tem presidente. A MIF tem um rei. Meu tempo esgotou. Minha última aplicação, próximo versículo. Next verse. E ele despertando repreendeu o vento, o mar disse, ó, e repreendeu o mar e disse, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse ele, por que vocês são tão tímidos, são temerosos? Não tendes fé? E sentiram grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este? Hallelujah. Que até o vento e o mar Even the wind and the waves obey him. Eu não sei o que te trouxe a esse país. I don't know what brought you to this nation. Você vai ficar aqui por um tempo, And you're going to be here for a time ou por toda a vida. or for the whole life. Mas a ideia de Deus é, não te chamei para bater metas. But the idea of God is that I didn't call you Eu to chamei actually para reach você goals. cumprir um propósito. But I have called you to fulfill a purpose. Se você estiver dentro de um propósito, If you're inside of a purpose, aonde você for, wherever you go, você vai frutificar. you're going to be fruitful. Aonde você colocar a planta dos seus Wherever you pés, put the palm of your feet, Deus não te chamou para ser God didn't famoso. call you to be famous. Ele te chamou para ser He has frutífero. called you to be fruitful. Nem todo famoso Not every famous é frutífero. is fruitful. Nem todo frutífero Not every fruitful é famoso. is known. A gente encerra. No texto que lemos, The text that we read, Jesus dormia. Jesus was asleep. Jesus o quê? Jesus what? Por favor, Jesus o quê? E daqui a pouco nós vamos fazer o quê? And eventually what? Eu encerro dizendo a última coisa a vocês. I'll close saying the last thing. Jesus não está dormindo. Jesus is not sleeping. Como assim? How come? Ele está numa sala de aula. It's actually in the classroom, E o sono aqui and the sleep here é uma matéria is just a subject do reino. of the kingdom. Me prova. Prove to me. Te provo. I'll prove to you. O barco quase virando de cabeça para baixo. The boat is about to sink. Todo mundo preocupado. Everybody is concerned. Quando eles olham para When Jesus. they look at Jesus, is asleep. Imagina você no avião. You can only imagine you in the O plane. avião balançando. The plane is having E turbulence. você olha para o piloto. And you look to the pilot. The pilot, Dá um desespero. don't get desperate. Eles viram Jesus dormindo. They saw Jesus. Meus irmãos, My brothers and sisters, quem dorme if you sleep na tempestade? in the midst of the storm, Imagina quando vier a bonança. imagine when the bonanza comes. Sabe o que a igreja precisa aprender? Do you know what the church needs to learn? A dormir em ventos To contrários. sleep in the midst of the O turbulence. seu problema é que qualquer coisa tira o seu Your sono. problem is that anything will take your sleep away. Qualquer coisa arranca a sua paz. Anything will take your peace Não away. pode falar de você na We can internet talk about you in the que internet, você fica com as cabeças and brancas. you're all over the place. Mas a Bíblia diz But the Bible says que o Senhor that the Lord dá a bênção aos seus will amados. give the blessing unto Enquanto his sons as they sleep. dormir é uma matéria. So sleep is a E subject. eu vou provar. And I'll prove to you. É a minha última aplicação. Se você não dá um amém, If you don't say amen, não converse comigo. don't talk to me. É uma matéria. It's a subject. Todos olharam Everyone e looked. viram o mestre They dormindo. saw him sleeping. Como pode? How? A gente quase morrendo. We're about to die. E ele ainda And dormindo. he's sleeping. Aí lá na frente, And in the front, quando Pedro foi preso, when Peter went to em Atos 12, in Acts 12, a Bíblia diz the Bible says que Herodes apresentou Tiago he would present the e James, arrancaram a cabeça and de they Tiago, shredded him. minha amiga Nayara. E a Bíblia diz And the Bible says que disseram ao povo, they tell the people, na Páscoa, in the a Passover, gente vai apresentar o Pedro. we're going to present Peter. Se mataram a If Tiago, they kill James, o que você acha que ia what do fazer you com think they're Pedro? going to do with Peter? Carinho? Não. Abraçá-lo? To hug him. Não. Ia matá-lo. They were about to die. Na noite do assassinato de Pedro, About to die. o anjo chegou na cadeia. Angel got in the jail. Quando entrou na cela, He got in the cell. o Pedro Peter estava. was sleeping. Quem é que dorme? Who sleeps? Sabendo que vai morrer amanhã? No, he's about to die Ninguém tomorrow. dorme. No one dies. Pedro, Peter, como é que você está dormindo? how come you sleeping? Não, é porque um dia One day, eu estava na sala
sala de aula e o meu professor me ensinou que em meio às turbulências eu preciso aprender a descansar. Precisa dormir, precisa descansar. Deus mandou um anjo. Repita, Deus mandou um anjo para tirar Pedro. Mas isso é lindo, porque em Atos dos Apóstolos temos duas prisões: Atos 12, Atos 16. Em Atos 12, Pedro está preso. Deus mandou um anjo. Deus mandou um anjo. Por que Deus mandou um anjo? Porque Pedro estava dormindo. Porque para quem não ora, Deus manda anjo. Mas Paulo e Silas não estavam dormindo, estava cantando, estava orando. Deus não mandou anjo, Ele mesmo foi pessoalmente. Para quem não ora, Ele manda anjo. Para quem não ora, Ele manda profeta. Para quem não ora, Ele manda querubim. Mas para quem ora, Ele não manda anjo, Ele mesmo vem em pessoa. Nessa noite Ele não vai mandar profeta, Ele mesmo vai vir. Ele mesmo vai vir. Levante a sua mão nessa noite. Por isso Jesus é maior do que Adão. Adão nasceu grande e terminou pequeno. Jesus nasceu pequeno e terminou grande. Adão desobedeceu até a morte. Jesus foi obediente até a morte. Adão comeu do fruto e morreu. Jesus disse: quem come de mim não morre. O Adão olhou para Eva e disse: a culpa é dela. Jesus olhou para a igreja e disse: eu assumo a culpa. O Adão entrou vivo no Éden e saiu morto. Jesus entrou morto no sepulcro e saiu vivo. Quem pode dar glória bem alto nessa noite? Ele vive. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Stand to your feet. Alguém aguenta uma vigília? Can you handle night vigil? Alguém aguenta mais 40 minutos? Can you stand for 40 Eu minutes? recebi mais uma mensagem para mais 50 minutos. Quem aguenta? For another 50 minutes. Juízo também eu recebi. Travesseiro é algo confortável, sim ou não? Pillow is something comfortable. Sim ou não? Yes. Right. Quando estiveres em tempestade, When in the midst of the storm, não coloque a sua cabeça na internet. don't put your head in the Coloque a sua cabeça em algo que te gere conforto. something that will give you comfort. Na tua lei eu medito. In the law, I will Levante as suas meditate. mãos. Lift up your hands. My Father, Father, speak. Pai, Father, eu te louvo por esse momento. I worship you for this time. Estou grato ao Senhor I'm grateful to you, por tudo que o Senhor vai construir nesse everything lugar, that you're about to build in this por place. tudo que o Senhor há de fazer nessa You're about cidade, to do in the city. por tudo que o Senhor está esticando a mim. Everything that you're stretching Pai, this church. faça eles tocar as nações, Allow them to touch the a nations. Ásia, Asia, a Oceania, o Oriente, América Central, América do Sul e toda a Europa. Não haja limites para esse lugar, mas que Deus venha estabelecer uma nova medida. Que Deus abençoe vocês. Esse será o maior ano dessa igreja. Esse será o melhor ano da sua história. Você vai ter batalha, vai ter guerra, o inimigo vai se levantar, mas um dos maiores testemunhos da sua vida será contado em 2025. Em que ano estamos? And what year are we in? 2020? 2025. 2020? 2025. Os dois últimos números é o 2 The last of e o the 5. verses, Vamos lá? 2 and 5. 2. And 5. Então isso é rico. Porque quando ele vai multiplicar os pães, Because the multiplied era 2 peixes 2 fishes and 5 bread. e 5 pães. Então esse é o ano da provisão, da provisão, da provisão. Você está aí ou não? Você está aí ou não? Se prepara que Deus vai levantar gente aqui para bancar, para manter os missionários na Ásia. É o ano da provisão. E Deus está provendo para você algo maior do que qualquer coisa que você pode imaginar. That you can even imagine. A sua salvação. Your salvation. Talvez você veja a convite de alguém. Maybe you came by an invitation. Já ouviu falar da história de Jesus? You've heard the story of Jesus. Queremos te apresentar hoje We want to introduce you o today. Jesus da história. Jesus himself.
Ele está te chamando hoje. He's calling you out today. Estou pregando para vocês e lembrando quando eu era criança. To remind you when I was a baby. Ia pra rua jogar I'll bola. go to the street play. Eu era habilidoso. I knew how to play. Joguei futebol. I played soccer. E os meus irmãos diziam: And now my volta para casa agora. come back home now. O pai chegou. The father is home. Tá te chamando para casa. Is calling you out. Eu voltava And I chateado. would get mad. Mas tinha que voltar. But I had to go back. Porque era o pai que estava chamando. Because the father was calling. Eu sou seu irmão. I'm your brother. E o pai está mandando eu te dizer: And the father is volta para casa. Go back home. O pai está te chamando The hoje. father is calling you. O pai está te chamando The hoje. father is calling you. O pai está te chamando The father is agora. calling you. De volta para a mesa. Right now, back De volta to para the casa. table, to the back. Alguém quer entregar a vida para Jesus? Do you want to give your life Se to tiver alguém, Jesus? eu queria que você viesse aqui à frente. Come Cadê? here. Vem aqui, cadê você? Cadê? Vem aqui. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Mais alguém? Mais alguém entre nós? Anybody else want to save their life? Talvez você se afastou do evangelho, Maybe you. mas o evangelho nunca se afastou de você. But the gospel is always. E o teu pai te chama. And the Father is calling you. Decisões Decisions definem destinos. will define destinies. Alguém mais? Anybody else? Alguém mais? Anybody else? Vou entregar o microfone aqui na direita. I'm about to give the mic. I love you, church. I love you, me. Eu vos amo, Mifa. God bless you Deus vos forever. abençoe, Mifa. God bless you, my Deus life. vos abençoe, Mifa. Deus abençoe vocês. Obrigado, God bless obrigado, you. obrigado. Vamos aplaudir, Deus vamos abençoe. aplaudir, vamos lá, Miff, vamos aplaudir, vamos aplaudir. Thank you, my friend. Vamos lá, vamos aplaudir, vamos Come on, aplaudir. let's celebrate. Aleluia. Hallelujah. Os irmãos aqui colocam a mão sobre o coração. Put your hands up on your chest. Repitam após mim, Senhor And repeat for me, Jesus, Lord Jesus, eu te recebo I receive you como meu Senhor as my Lord e meu Salvador. and Savior. Diga assim, muito obrigado Say thank you por ter morrido for dying na cruz do Calvário. on the cross of Calvary. Diga assim, de hoje em diante, Say from now on, eu sou uma nova I'm a criatura new creature em Cristo in Jesus. Christ Jesus. Diga, pecado não mais, Sin no more, e os céus é o meu lugar. and heavens is my E a place. igreja, And let the church. vamos aplaudir a vida dessas duas vidas. Abraça ela aí, pastora. Amém ou não amém? Aleluia. Hallelujah. Pastor Diogo, pega só o contato deles dois, primeiro e último nome. Vocês estão abençoados? You're blessed. Vamos lá, vocês estão abençoados? Are you blessed? Eu vos falei que essa aqui é uma máquina de revelação. So this is a Falei, machine of revelation. toma o seu assento. Take your seat. Esse meu amigo é uma máquina de revelação. My friend is a machine of revelation. Amém ou não amém? Amen. Eu não consigo anotar quando ele está a pregar. I can't even write down when he's preaching. Eu só gravo já, I only porque record. é uma atrás da outra. Because it's one after the other and the other and the other. Amém ou não amém? Amen. Come on, amém ou não amém? Amen. Amém ou não amém? Amen. Deus está aqui. God is here. Deus está aqui. God is here. Deus está aqui. God is here. Núria, toca só na irmã que está ao teu lado. Isso. Levanta com ela. Levanta com ela. Stand with her. Levanta. Isso. Deus pede para falar para a irmã But he's telling me to tell you que está começando uma nova história para a tua that a new vida. story is starting in your life. Chega de lágrima, Enough of tears. chega de ser pisada. Enough of being humiliated. Esse ano, This year, Deus vai escrever uma nova história para God is você. writing a new story for your life. Aonde você chorou, Where you cried, Deus vai te trazer recompensas. God is going to bring a reward on Vou this. falar de novo. I'll say it again. Aonde você chorou, Where you cried, Deus vai trazer recompensa. God is going to bring a joy. Ninguém na tua família vai entender No one in your family will o understand que Deus vai fazer para você what esse God is ano. about to do in your life this year. Eu sei que aqui tem muito invejoso que não dá glória a Deus. There's a lot of people that don't give glory to God. Mas esse é o teu ano, minha irmã. This is your year, my sister. Se eu fosse a irmã que está do teu If I lado, were the sister next to you, eu andava contigo 24 I horas. will hang out with you Porque a 24/7. bênção que você vai receber esse ano, Because the blessing that you're going to receive this nós year vamos ficar de boca will aberta. be in awe. Malata subiaranda labahaya. Se prepara. Get ready. Alguns vão pensar que você está fazendo coisa errada. Some will think that you're doing the wrong thing, Mas é Deus que vai te dar, minha but filha. God will give you. Hallelujah. Você vai tirar lágrima nos teus You familiares. actually shed tears in the family. Porque há um sonho que você tem desde pequena. Because there's a dream that you have from a Deus pede baby. para te dizer, Ele vai fazer You cumprir. will fulfill it. Mambronde vretel. É engraçado. And it's funny. Eu olho para I ela. look at her. Eu vejo ela visitar vários salões de cabeleireiro. I see her visiting many hairdressers. Mambronde. E Deus fala assim, ok.
Deus disse, fala para ela God said, tell her, que eu não vou dar só um. I won't give you just one. Eu vou dar I'll vários. give many. É assim que você recebe a profecia. That's how you receive prophecy. Dá um abraço nela, Núria. Olha aqui. Não. Amém. Senta, senta. Irmã, qual é o seu nome? Letícia. Enquanto você abraça a Núria, As you hug Nuria, Deus vai te levar para Paris. God will be sending to Paris. Amém ou não amém? Amen. Núria. Coloca o microfone. Onde é que você vivia? In Paris. Ok. Então, aprenda algo. Learn. Na igreja, In church, quando alguém senta ao teu lado, when someone sits next to you, tudo é profético. everything is prophetic. Por exemplo, nesse momento que está a chover, Now as it's raining, está a vir chuva de bênção para a tua vida. rain of blessings coming for your life. Malabranda. Porque tudo é que? É profético. Everything is prophetic. Qual é o nosso erro? What is our mistake? Nós não andamos com sensor profético. We don't walk with our spiritual sense. A pior coisa do crente The worst thing of a believer é andar no modo natural. is to walk in the natural. Você entende? Às vezes a pessoa que está sentada, por exemplo, hoje eu fui visitar minha I esposa. went to visit my wife. Todo mundo sabe que minha esposa deu a luz já, I né? left to Amém ou não amém? Amen. Veja. Eu ia pegar o I elevador. was getting the lift, Uma senhora olhou para mim and a lady looked at me, e ela falou assim. and she said, Ela está falando no telefone. she was on the phone. Ela disse, desculpa, She said, sorry, qual é o seu perfume? tell me your perfume. Olhei para ela. I looked at her. Primeiro eu falei, que ousadia dela é essa? I said, what boldness? Não me You conhece, don't know me. nunca me viu. You've never seen E me me. pergunta o meu She perfume. asked for my perfume. Algo muito íntimo. Something very intimate. Portuguesa. Portuguese. Deus falou assim para mim. God said to me, Lhe responde. respond. Eu disse. Vou dar um segredo. Let me give you my secret. Eu disse, não tem como te explicar. I can't explain. Porque às vezes por dia coloco 5 perfumes. I mix my perfumes. Daí ela falou, And then she said, isso é o que, minha filha? Ah? Para lhe entregar. Ok, espera. wait, Veja, do you see how everything is prophetic here? espera só. O que eu disse? Tudo é que? I said, everything is prophetic. Eu te pedi perfume. Did I ask for Pastor. Eu estou a falar de perfume. I was speaking about E ela me trouxe. Ah, você não está aqui comigo. You're not here with A senhora me perguntou sobre perfume me. Asked hoje. me about perfume today. A irmã me trouxe perfume no And she culto. brought me a perfume in the service. Estou entendendo o que eu estou aqui a Here's what dizer. I'm saying. Você sabia que a cor da tua roupa fala? Did you know that the color of your garment speaks? Há pessoas aqui que me julgam porque eu uso cores muito fortes. There's people that judge me why I use bright colors. O problema é que você não sabe. You don't know. You just poder don't de know cores. the power of the colors. Por isso é que o manto de José tinha várias That's why cores. the mantle of Joseph had many Outro dia eu colors. ensino One isso. day I'll teach this. Mas veja, But look, a mulher disse assim. the woman said, Eu disse, não estou conseguindo explicar. I can't explain. Estava falando no telefone. She was on the phone. Ela disse assim, fulano, She said, wait, desliga que eu já te ligo. I'll call you back. Ela falou, põe aqui o teu número. Put your number. A senhora, The lady. eu, I was like, Deus disse, dá o número. said, give the number. Eu dei o número. I gave my number. Ele, depois me manda os perfumes. Send me the perfumes. E ela vai falar assim para mim, e olha, And please, qualquer coisa que precisares, in case you need anything, eu sou famosa nesse país. I'm famous in this country. Nem todos entenderam. Você não entendeu? Obrigado. Por que aquela mulher Was it this woman? estava naquela hora, That place. naquele That momento, moment. Deus usou o meu perfume para atrair. God used my perfume to attract. A ideia não era o perfume, The idea was not the perfume. é que há algo que aquela mulher There's carrega something that she carries. que eu. Ai, você não está That comigo. Então tudo no culto é profético. Everything in the service is prophetic. A pessoa que senta ao teu lado, The person that's next to you, o meu perfume foi onde? Vigia. Meu nome é? amen. Fala pro teu vizinho. Tell your neighbor,
fator de você sentar ao meu lado Just because you sat next to me, é um sinal it's a sign de que até domingo that by until Sunday, você vai ter um testemunho. you're gonna give a testimony. Fala para ele, você crê? Do you believe? Fala para ele, eu sou profeta. I am a prophet. Vamos aplaudir, estamos assentos. Let's celebrate. Take your seat. Aleluia. Aleluia. Que culto abençoado. What a blessed service. Que culto abençoado. What a blessed service. Que culto abençoado. What a blessed service. Eu disse que culto abençoado. Amém. Amen. Eu vou te deixar ir a casa. I'll let you go home. A oferta. Não, tem uns que amam ofertar o resto. Some people like to offer, but the rest. Bibete, toca só na irmã que está ao teu lado. Pede para levantar. Traz ela aqui em frente. Traz ela aqui em frente. Malabassuri. Traz ela aqui. Traz ela aqui, vamos, rápido. Vamos abrir a Magnolia. Traz ela aqui em frente. Isso. Alabahai. Deus está aqui. God is here. Só quero tocar na mão dela. Isso. É o Espírito Santo. It's the Holy Spirit. Essa mulher carrega algo. Alavre de levação. Profetizarás. You shall prophesy. Verás no Espírito You shall como see nunca, the Spirit mulher. like never before. Tu és uma vidente. You are a woman that's seer. You are a seer. Eu te abençoo nessa noite. I bless you tonight. Deixa ela. Deixa. É o Espírito Santo. Levanta essas mãos. Lift up your hands. Eu sinto Deus aqui. I feel God in this place. Isso. Eu sinto Deus aqui. I feel God in this place. Fecha os olhos. Close your eyes. Eu já vou terminar. Malabaha. Mambro fredele barado fredele basa. That's right. Go. Eu sinto Deus aqui. Of the Spirit, the Holy Pareto levasai. That's right, that's right, that's right, that's right. Hey, 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 hey. Isso. Alguém aplaude o Espírito Santo. Eu vou ter que vos deixar embora. I'm gonna let you go home. Vou ter que vos deixar embora. I'm gonna let you go home. Queridos irmãos, Beloved brothers and sisters. Deus nos entregou essa cidade. God has given us this city. Deus nos entregou essa cidade. He's given us this city. Amém? Então estamos só assim. Take your seat. Vou ter que deixar embora. I'll let you go home. Deus nos entregou essa cidade. God has given us this city. Esse ano, This year. Deus vai levantar vários multimilionários God aqui will dentro. lift many multimillionaires. Qual ano? This year. Vamos lá, qual ano? Esse. Vocês vão ouvir o testemunho. You hear the testimonies. Esse ano. This year. Se você tem problema com prosperidade, Yes, muda de problem with igreja. Prosperity, change to a different church. Ouve o meu conselho. Listen to my advice. Porque o nível de riqueza que Deus vai trazer para o povo dessa The igreja level of wealth that God is bringing to this church. Vocês
Não são invejosos, né? You're not jealous, right? Me lembra só que é para contar o testemunho domingo, amém? Remind me so I can tell the testimony on Sunday. Só me lembrar, eu conto domingo. Isso, então está senta. Take your seat. Irmãos, amanhã Tomorrow às 10 horas at 10 a.m. nós teremos uma reunião aqui de servos. we have a meeting of servants. Você que está aqui e está me ouvindo In case you're here and listening to me, e quer servir em alguma parte da igreja, you want to serve in church, você também pode vir amanhã. you can come tomorrow. Você que já deu o número para servir em alguma área ou está Give your contact to serve in an area. ou tá no discipulado para alguma coisa, You're in discipleship and training for something. amanhã você tem que vir. You have to come tomorrow. Amém ou não amém? Amen. A que horas? O jovem que está sentado aí ao lado esqueci teu nome, filha. Ah? Clesiana, vem isso aqui. Vem aqui. Pega as tuas mãos. As duas. Já não vai ter mais dúvida. No more doubts. Será que sirvo mesmo a Deus ou Should I serve God não? or not? Será que me entrego mesmo na igreja ou myself to the não? church or Essa not? coisa de igreja. This church thing, É. Vais viver parte daquilo que eu vivi. you live part of what I lived. Quem mais vai te perseguir são os da tua família. The ones that persecute you the most is your family. Mas Deus pede para te dizer But God is telling me to tell que you Ele te quer. that He wants you. Não é para você pregar. It's not for you to preach. Deus quer te levantar He wants to lift you como um José da as a Arimateia. Joseph or Arimathea. Você conhece José da Arimateia? Do you know Sabe Joseph? quem é? You know who he was? José da Arimateia foi um discípulo de Was a Jesus. disciple of Jesus. Multimilionário. Multimillionaire. Deus vai te levantar God will lift you para up você construir for you igrejas. to build church. Avranda. Há pessoas que vão comer porque você There's existe. people that will eat because you exist. Esquece o que eu estou te dizer. Write this down. Ninguém na tua família é rico. No one in your family is rich. O que Deus vai te dar nas tuas What mãos, meu God is filho. about to give into your hands, Tu és grande, meu filho. you're great. You're Você é big. grande. You're big. Não deixa ninguém te mentir. Don't let anyone lie. You are big. Você é grande. Você ainda não viu nada, meu You filho. haven't seen it all. Que onde Deus vai te levar? What God is about to take Eu you. estou falando nível grande. I'm speaking about great levels. Na tua família ninguém vai entender. No one will understand. Tuas familiares quando olharem para Your você family member, vão chorar. they will cry when you look at you. É. Milhão com unção. Millions with anointing. Milhão com unção. Millions with anointing. Tu és big. Nunca esqueça disso. Don't ever forget this. Depois pergunta na mamãe. Then ask your mom. Por isso é que o teu parto foi difícil. That's why the labor was actually hard. Depois conversa com a tua mãe. Ask your mother. O teu parto foi difícil. Your labor. Porque was actually todos que Deus quer usar, hard. Everyone that God wants to o use, inimigo tenta the matar. enemy will try to kill. Mas nessa noite, But tonight, como pastor dessa as igreja, the pastor of the church, eu te digo, I tell you, a grandeza é o teu lugar, greatness is your place. prosperidade é o teu nível, Prosperity is your os place. milhões te aguardam. Millions are waiting. A igreja aplauda bem forte. Zalaba, Deus te abençoe, meu filho. Alguém me dá amém? Toma sua sede. Take your seat. Vamos ofertar Let's offer. e vamos para casa. And we go home. Amen. Deus está aqui. God is here. E sinta-se à vontade. Você que está em casa também, Feel free, God. obrigado por você estar aí ó, no dia de hoje. Thank you for being there today. Deus te abençoe. May God bless you. E sinta-se à vontade para dar sua oferta, seu Please feel dízimo. free to bring your tithe and offer. E vamos para nossas We'll go casas. back home. Aleluia. Amen. Glória a Deus. Aleluia. Pode cantar, let's go. Jesus, yeah, you have done it again. Jesus, yeah, in your special way, what was impossible, you made possible. Jesus, yeah, Jesus, yeah, you have done it again. Jesus, yeah, in your special way, what was impossible, you made possible. Jesus, yeah.
Mais Sara. Ela me ama. Impossible. Jesus, yeah. Ai, ai, ai. Go. Fica de pé, crente. Você crente é bom. Possible. Jesus. Ai, ai, ai. Vamos aplaudir o Espírito Santo. Amém ou não amém? Amen. Fala pro teu vizinho. Tell your neighbor. Domingo você não pode faltar. You cannot miss on Sunday. Fala, domingo você está proibido de faltar. You're not allowed to miss on Sunday. Vai ser uma bênção. It will be a blessing. Amém ou não amém? Amen. A palavra de domingo vai te revolucionar. The word from Sunday will Este dia mesmo eu não estou a pregar. I'm not even preaching these days. Estou a preparar meu Just instrumento. preparing my tools. Domingo. Sunday. Fala pro teu vizinho, domingo. Tell your neighbor Sunday. Amém ou não amém? Amen. Temos aqui alguém que nos visita pela primeira vez. Is Pastor, estou anybody aqui here pela for the primeira first vez. time? Oh, os irmãos, aplaudir eles. Uau! Quem tiver aí perto, dá um abraço, cumprimento. Vamos lá! Aleluia! Sejam bem-vindos! We welcome you. Uau! Wow. São mesmo vocês doidos para escolherem uma igreja de doido You também. gotta be crazy to choose a church like crazy. Deus abençoe a vossa casa, a vossa família. God bless your house, your family. É uma grande honra tê-los aqui It's nessa a great casa. honor to have you here tonight. Não esqueça amanhã, Don't forget tomorrow, 10 horas da 10 manhã, a.m. reunião de servos. Todos os servos. All Amém? the servants will be E você here. também que pretende servir, If you want to amanhã às serve, 10 horas tomorrow estaremos 10 aqui a.m. aprendendo um bocadinho na presença de Deus. Amém ou não amém? Amen. Que Deus te abençoe. May God bless you. Que Deus te guarde. May God keep you. Que Deus te proteja. May God protect Que you. Deus te May preserve. God preserve you. Que Deus, nessa madrugada, May God tonight te acorde para orar. wake you up to E pray. que você venha ser obediente. Quem crê, diga. Alguém aplauda bem forte. Você que está em casa, Deus abençoe. Estamos juntos.